Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente, com certeza, uma atração bastante especial. Você já está identificando, mas daqui a pouquinho nós já vamos apresentá-lo com todo o gabarito que ele merece. Antes, porém, vou cumprimentar a nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 102. Isso mesmo. Superamos a marca de 100 episódios, vencemos a barreira do tempo, trazendo sempre conteúdo gratuito de qualidade para você. Como foi no episódio anterior comigo, onde eu fui um entrevistado e falamos muito de intraempreendedorismo, hoje não vai ser diferente. Hoje estamos trazendo aqui um profissional de mercado, com passagem em grandes empresas da região, onde ele vai contar um pouquinho, né, como é que é desenvolver dentro de uma empresa o intraempreendedorismo, expandir e, inclusive, chegar em canais internacionais. Isso mesmo, expandir para exportação. Então, a gente vai abordar muitos temas como liderança, empreendedorismo, mercado, que você pode implementar no seu negócio. Você que nos segue, você que pensa em empreender em alguma área, vai ter muita dica bacana aí com esse nosso convidado de hoje. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. Lembrar também nossos patrocinadores, quem paga a conta para a gente estar aqui semanalmente, a Econova, Inteligência em Processos Químicos, está aqui o QR Code aparecendo na tela para você entrar em contato com o time da Econova. Eles têm uma solução completa em toda a linha para tinturaria e estamparia. Então você que tem indústria têxtil, entre em contato com a Econova e certamente eles têm uma solução para o seu problema. Também está conosco a BML Patologia. Para você que precisa de análises clínicas, entre em contato com a equipe da BML, a doutora Paula, a doutora Beatriz, e elas também atenderão você com a melhor... darão a você o melhor atendimento com qualidade e agilidade para resolver o seu problema aí. Está aqui o QR Code aparecendo na tela também para você entrar em contato lá com a BML Patologia. Nossas redes sociais para você acompanhar a agenda, mandar perguntas para os convidados da semana. A gente sempre pede que você se inscreva no canal do YouTube, né? Para nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Ative o sininho de notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo sendo postado. Às 7 horas da manhã o conteúdo está disponível em todas as plataformas. Então nos ajude. Siga, se inscreva no canal, compartilhe. Assim você ajuda o No Topo a chegar cada vez mais longe. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, com muita satisfação que nós recebemos aqui o Bruno Brandão, né, que é diretor de internacionalização, e o Edinho já antecipou uma carreira bastante interessante. Vamos abordar bastante isso. Seja muito bem-vindo, Bruno, aqui ao No Topo Podcast. E aí, Mazinho, Sheila, Edinho, eu que fico engrandecido e muito feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir. Obrigado pelo convite. Espero aí que a audiência saia com novos insights. Eu acho que esse é o propósito, Exato. Esse compartilhamento, como tu comentou, né? É o propósito do canal, é o propósito da iniciativa. Espero trazer insights novos aí para os empreendedores e para os intraempreendedores, aqueles que estão em posições de destaque nas companhias e que fazem a diferença, que levantam e carregam o piano aí dos resultados das empresas. Isso mesmo. Bruno, vamos começar por uma breve apresentação, que você possa dar um breve descritivo do teu currículo. Legal, para que os amigos possam lhe identificar melhor. Legal. Eu sou natural de Goiás, né? Nasci em Goiânia e comecei e sempre... Minha primeira experiência profissional foi no comércio da família. Então, ali dos 15 aos 18 anos, provavelmente perto dos 14 até, trabalhei no comércio da minha família. Meu avô era padeiro e todo mundo tinha um comércio. Eu era uma lanchonete, meu pai especificamente tinha uma sorveteria. Então, eu trabalhei bastante tempo na sorveteria dele, de garçom. E aos 18 eu assumi uma posição de operador de telemarketing, que era uma profissão há 22 anos atrás que te permitia, né? Era uma posição que estava nascendo no Brasil. Comecei nas telecoms, empresas de telecom. Hoje virou Oi, mas na época chamava Brasil Telecom. Brasil Telecom. Sim. E eram call centers gigantes, E era né? call centers gigantes. Eu fui uma das primeiras levas quando as companhias telefônicas puderam fechar as lojas próprias, porque a regra era só loja própria. E aí poderia-se ter um atendimento via telefone. E aí eu entrei numa época, dizem que as melhores oportunidades da gente crescer profissionalmente acontecem nas mudanças, né? Ou nas crises, né? São marcos importantes para o crescimento do profissional. Eu entrei num momento de mudança muito grande no sistema de telefonia no Brasil, que começava aqueles processos de privatização. A Brasil Telecom foi uma delas, né? Que depois vira Vivo, Oi e um monte de outros nomes, né? E aí eu fiz parte de umas primeiras levas de operadores de telemarketing e eu tenho esse lado meu da comunicação bem desenvolvida por causa de uma história de trabalho em igreja. E rapidamente, antes de completar um ano como operador de telemarketing, eu viro um supervisor de call center. E aí, logo em seguida, supervisor de call center de televendas. E daí veio a venda do Bruno Vendedor.
E tive a oportunidade de morar em várias cidades. Cuiabá, Campo Grande, Brasília. E nessa minha andança de 6 anos de Brasil Telecom, que a empresa era terceirizada, era a Teleperformance, que é uma líder mundial, é uma empresa francesa líder em terceirização de call centers, eu fiz muitos amigos. E um desses meus amigos, uma dessas minhas amigas, a Regina Vigliso, ela me faz um convite. Estou num projeto em Blumenau, Santa Catarina, de uma empresa de Blumenau que acabou de desligar todos os representantes e internalizou a área de vendas num televendas. Tá, já que você mudou tanto de cidade, tá a fim de mudar para Blumenau? Eu falei, tô pronto, bora lá. E aí que vem a história de Blumenau. Novembro de 2006, me mudo para Blumenau. Sem conhecer nada nem ninguém. Nada, nunca tinha vindo para o Sul. Caramba. Tem até um fato engraçado, porque eu estudei tudo sobre a cidade de Joinville, que para mim era a cidade da Kremer. Olha Quando só. eu desci do avião para ser entrevistado aqui, aí o rapaz, bem-vindo a Blumenau. Eu falei, não, mas a gente não tá em Joinville? Ele, não, cara, você tá indo pra Blumenau. Eu falei, cara, quanto tempo a gente leva pra chegar em Blumenau? Ele, 1 hora. Eu falei, então me conta tudo sobre Blumenau, porque eu preciso saber o que é Blumenau. E é muito interessante isso, porque... Na tua cabeça você via pra Joinville? Pra Joinville. Eu tava certo de que a Kremer ficava em Joinville. Isso é até um fato curioso. Só. E eu nunca esqueço, e eu sou... Mas eu acho que isso, se tu botar 47, sempre puxa Joinville como essa... É o mesmo código? Mas puxa como a região de Joinville. Isso já me chama atenção também. Como capital econômica, as grandes indústrias em Joinville. Cara, eu não sei o que eu fiz na época e eu vim preparado com o discurso para falar sobre a cidade. Porque o candidato que está interessado numa vaga, ele lê sobre a empresa, lê sobre a região. Mas, enfim, fui agraciado. O taxista na época chamava Calinho. Ele, inclusive, existe até hoje. Eu passo ali na frente do Bradesco, da 15, lá tá o Calinho, o taxista que me trouxe em novembro de 2006 para conhecer a equipe Kremer. Sei quem é o Calinho, trabalha lá com o Fausto, inclusive. Exatamente. Pra você ver, eu gosto o Calinho depois. O Calinho já carregou meus pais, já carregou amigos que vieram me visitar depois. E aí fiz ali, Calinho, tu tem 1 hora para me contar como que é Blumenau? Não, cidade da cerveja e tal. Pronto, enriqueci meu repertório em 1 hora, vim para uma entrevista, deu certo. A Kremer tinha acabado de ser comprada pelo banco Merrill Lynch. Então, tinha 2 executivos, realmente um movimento de transformação muito grande. Eles tinham uma meta de fazer a companhia fazer uma grande reviravolta por meio de call center. Aí eu falei, cara, o desafio é muito grande. Já existia Dental Kremer, né? Não existia. Não. Dental Kremer, é muito interessante a história da Kremer, porque antecipando, mas fazendo um mix das informações, eu lembro que nós celebramos os primeiros 300 milhões de faturamento. Hoje é uma companhia de 6 bi. E a Kremer, o processo de reconstrução da Kremer passa por renovação de canais, gente, 2006. Olha como isso ainda é realidade nas nossas companhias hoje. Verdade. Então, em 2006, a grande meta da Merrill Lynch era renovação de canais, e-commerce, call center, desligamento dos representantes. Ficaram os melhores que foram internacionalizados e transformados em key accounts na época. Foram contratados CLT naquela época. E diversificação de produtos. Já que a Kremer tinha um acesso às farmácias do Brasil e aos hospitais, ela tinha que incrementar produtos, não depender só da indústria. Isso é uma realidade de muita empresa hoje, cujo faturamento depende muito da sua própria indústria. E aí, eu lembro muito bem que lá nasce a Dental Kremer. Cara, como nós apanhávamos pelo resultado da Dental Kremer, porque começa como uma empresa deficitária. Você coloca ali 20, 30 vendedores, entrar no mercado de odontologia, que era um mercado dominado por alguns grandes players. Então, esse era o grande desafio. Profissionalizar o call center. E fazer um corte, a Dental Kremer chegou a ser maior do que a Kremer. Hoje é uma companhia foi gigante vendida daí, né? e é uma global. Mas dentro da própria Kremer, ela chegou a ser o maior faturamento, para ver. E foi um negócio dentro do negócio. Era a caçulinha. Uma spin-off, né? Exatamente. Era a caçulinha. E olha, a audiência... E nunca teve um representante, né? Sempre foi venda via call center. Sempre foi uma empresa de call center e logo em seguida e-commerce. Uma empresa totalmente digital para o ano de 2007. Para mim, que sou da área, é o grande case do Brasil. Sim. E é de Blumenau. E aí, quando eu venho para a Kremer, deu certo. Eu assumo ali o call center. Chegamos a ter 400 televendedores. Caramba. 400. Eram 152 posições de atendimento. Tinha posições que davam 3 turnos, né? E hoje eu fico muito feliz porque quando eu estou num restaurante aqui em Blumenau ou balneário, boa parte hoje dos executivos comerciais da cidade, que estão na faixa entre 30 e 40 anos, trabalharam nas minhas equipes.
eu já tenho pessoas que trabalharam nas minhas equipes que estão perto de assumir presidência de companhias. Já foram colaboradores. Legal. E tem N histórias aqui da região que eu bato hoje, o rapaz ou a moça com filhos, com o marido, com a esposa do lado, me abraça. Ah, esse aqui foi meu chefe. Eu tenho alguns casos, assim, porque eu tinha um estilo de gestão muito de telecom. Aquela história, sala de guerra, todo dia, 8 horas da manhã, a gente tinha que prestar contas do resultado do dia anterior. Não tinha essa de esperar uma semana para reverter resultado. O plano de ação era diário. É o modelo Ambev, assim, de Modelo venda de bebida, Ambev. né? Então, eu sei que eu fiz muita gente aqui que pertencia à minha equipe, eu sei que eu fiz muita gente ficar bravo comigo, ficar chateado comigo, até chorar. Tem um executivo aqui da região que fala, cara, como tu me fez chorar. Mas hoje a gente se abraça e vê como isso foi importante, como isso foi bacana para o nosso desenvolvimento. Quantas pessoas foram tão longe, né? Graças à história que a Cremer trouxe para aquela juventude, porque eram todos estudantes da FURB. Esse é o perfil do vendedor da Cremer, era estudantes da FURB, que tinha uma parte do tempo livre, porque a jornada era 4 horas ou 6 horas. Então, aquela FURB ali, uma boa parte, esses 400 vendedores que a gente tinha, eram 80%, 90% FURB. Estudavam na FURB e estavam ali com a gente. E aí, depois da Cremer, o Bruno, um pouco inquieto. E aí, lógico, a gente nunca pode parar, esse é um dos meus lemas de vida, a gente nunca pode parar de estudar, buscar conhecimento, querer mais. E eu sempre fui, Edinho e Mazinho, assim, maluco em quero ser gerente. E a Cremer não me dava essa oportunidade de ser gerente. E eu corria atrás. Do ponto de vista, assim, eu via que os executivos da Cremer todos tinham uma experiência internacional. Lá vou eu, em 2009, estudar nos Estados Unidos, nas minhas férias, porque eu precisava ter essa tal experiência internacional. Aí eu gosto de citar isso, porque vai fazer o link agora com 2020 altos, que a minha carreira chega na parte da internacionalização. E aí eu estava correndo atrás do tempo perdido. Aí acontece um fenômeno muito interessante, que o gerente de RH da Cremer, que hoje, se não me engano, ele está na Philips, ele vai para a Raco Etiquetas. Ele fala, cara, eu tenho a tua posição de gerente aqui. Tá afim de sair da Cremer? Olha só. E aí ele me faz o convite, eu participo do processo seletivo de forma bem tranquila. Aí eu chego na Raco. E lá eu assumo a minha primeira posição de gerente comercial. Aí a história é outra. Aí é barriga no balcão, é viagem todas as semanas, representantes comerciais. A história muda. Eu vou para outra Mas também realidade. é uma empresa gigante, né? Gigante, outra líder de mercado, anos. enfim. Em 2000, eu fui para a Raco, 2006 mais 6, 12. Entre 2011 e 12 aqui, eu faço a migração para a Raco. E ela era líder, estava sendo desafiada por novos players, novos entrantes. A Raco tem uma história muito linda, assim, de identificar a moda brasileira, né? Eu os respeito, tenho um carinho enorme por todo mundo. Até tive num evento deles essa semana, onde eles estão sempre inovando, sempre inovação faz parte do DNA dos caras. E aí era uma empresa que praticamente em 80 anos da história dela, ela estava sozinha no mercado brasileiro. Sozinha. E aí começam a surgir novos players. Então, eu saio da Cremer, aquele estresse do digital, porque telemarketing naquela época era um digital de hoje, né? Era o omnichannel de hoje. Na época lá era ter call center com e-commerce. E aí a gente vem para um outro estresse, um outro desafio, que é fazer uma renovação da Raco. A minha história com a Raco tem uma perduração de quase 8 anos, 7 anos. Faço uma rápida passagem pela Tecnoblue, lá com o Cris, com o Edmur e com o Sérgio Pires. E aí, na minha última posição na Raco, eu estou como gerente de marketing. Então, foi gerente comercial e gerente de marketing. A minha última posição na Raco foi... Eu pegava as grandes contas, os magazines, a exportação, pegava o marketing e a área de inteligência de mercado, que é uma área que eu amo de paixão. Essa gestão por dados, essa tomada de decisão baseada em dados. Fundamental, né? Fundamental. Que antigamente era o achismo. Era o achismo. Hoje tu não precisa de achismo. Tu consegue mensurar muita coisa. Edinho, e é uma provocação que eu deixo para a nossa audiência, tá? Ainda tem muitos executivos em posições extremamente estratégicas que não sabem ler dados. Não vê valor em dados. Ou não querem, né? Ou não querem. É uma pena isso, porque cedo ou tarde, se esses executivos permanecerem nessa posição alheios a dados, ou é um bichinho feio que eu não domino, ele já ficou ultrapassado. Com certeza. Já ficou ultrapassado. Ainda tem muitos... Eu convivo e convivi com executivos que quando você falava numa mesa, num board, cara, eu preciso montar uma área de inteligência de mercado aqui. Para que gastar dinheiro com isso? Entendeu? A gente sabe para onde, a gente domina isso, a gente sabe qual é o nosso tamanho, a gente sabe o market share. E quando você começa a ter dados na mesa, Perfeito. você vê que nem sempre é daquele jeito que a gente acha que é.
Perfeito. Então, naquela época, eu fui o primeiro gestor a criar a área de inteligência de mercado na Raco. Na Tecnoblue, inclusive, fui um dos grandes influenciadores para a gente criar essa área lá também. E agora, na minha última experiência de Grupo Lince também, eu fui o primeiro executivo a ter uma área de inteligência de mercado formal dentro do grupo. E aí acontece essa transição. Na Raco, com esse background de exportação, marketing, inteligência de mercado e grandes contas, que eram os magazines, surge um convite da Lince, do Grupo Lince, para eu assumir a área de exportação da Círculo. Só da Círculo. E ali na Círculo, o desafio era grande porque passaram por ali gestores anteriores a mim que a internacionalização não tinha crescido, o resultado estava estável e eu tinha um desafio de reverter um resultado o quanto antes, porque vinha uma demanda do acionista. Queremos internacionalizar o negócio. Entendemos no Brasil que temos uma posição de destaque, uma posição de extrema relevância. A Círculo tem uma história lindíssima, né, no mercado brasileiro e tem realmente a liderança do mercado de algodão, de fios para tricô e crochê. E aí, queremos levar a nossa marca para o mundo. No primeiro ano... Mas já tinha empresa nos Estados Unidos ou ainda não? Não. Eu entro dentro... eu vou corrigir a resposta. É simultâneo a isso. Um ano antes da minha chegada, tinham acabado de abrir o escritório dos Estados Unidos, da Lince International. E aí, era uma spin-off dentro do próprio grupo de levar as marcas do grupo, especialmente Círculo e Plasvale, para o mercado norte-americano, que seria um dos focos. Círculo e Plasvale tem uma história bacana de muitos anos fazendo exportação, muitos anos fazendo outsourcing. Lembrando, né? Internacionalizar não é só vender para o mundo. Claro. Internacionalizar também é comprar com o mundo, é se conectar com o mundo. Sim. Então, o Leopold Schmaltz, que é o nosso acionista lá do Grupo Lince, Fantástico. bateu muito na mesa. Já tentamos trazer aqui algumas vezes, mas está difícil. Mas Olha, vamos ajudar. Fantástico. Eu vou fazer o meu papel de estimular ali, Fantástico. porque ele é um homem, gênio. Assim, fazendo um parênteses, mas o homem, para a idade que ele tem, e ele viveu vários mercados onde não existia tecnologia, ele criar uma Lincetech, Sim. que é hoje. É uma outra também. O jeito dele trabalhar, de ter o cachorro, de ter a horta, de pensar no funcionário, é fora da curva. É fora da curva. É fora da curva. E extremamente empreendedor. É fazer Extremamente. tudo isso buscando resultado. Então muito ativo no negócio. Dá pra ver que aquilo ali é a vida dele. Conversei com ele uma tarde que valeu anos. Valeu anos. O conhecimento que ele agrega assim é fantástico. Privilegiado daquele que tem Sr. Leopoldo por perto mesmo, de verdade mesmo. Eu sou admiro sem limite, ou seja, admiro ele sem moderação, moderação. E aí, assumo a gerência da exportação da Círculo no final de 2020 e antes do ano de 2021 encerrar, a gente conseguiu entregar mais de 50% de crescimento. E era um ano de pandemia, era um ano que, por si só, todo mundo em casa fez mais tricô, fez mais crochê e a demanda da companhia cresce muito. Mas, internacionalmente, a gente quebrou alguns paradigmas. Fazer venda sem viajar na exportação, fazer venda sem ir lá ver o cliente, fazer venda pelo Zoom. Quebramos os paradigmas de renovar a equipe, trazendo pessoas inexperientes do setor, tiramos pessoas de outras empresas. Eu lembro bem que vieram pessoas de outros mercados para compor o time de traders. Então, a gente fez algumas receitas bastante inteligentes que mudam o patamar da área da exportação da Círculo de uma forma muito substancial, um número de crescimento que não vinha sendo obtido há bastante tempo. O senhor Leopoldo, num processo assim de encantamento, falou, cara, vamos criar uma diretoria de internacionalização e você vai fazer o mesmo com as duas empresas, Círculo e Plasvale, e prestar o maior suporte para a Lince International. Porque abrir uma empresa nos Estados Unidos exige muito investimento, em primeiro lugar, porque você tem que ter consciência de que o resultado não é imediato, ele é longevo mesmo, o resultado vai vir no segundo ano, no terceiro ano, então tem que ter musculatura para suportar isso. Com despesas em dólar. Com despesas em dólar, múltiplos de 5, naquela época 5,20. Você tem que ter essa musculatura e tem que ter um volume grande de energia no repensar. Eu fui recentemente para São Paulo, para o E-Commerce Brasil, e dei bastante foco nas palestras ou nos talks que falavam de internacionalização. E eu gostei muito de uma palestra de um professor do INSPER, que ele falava, internacionalização é repensar o tempo todo. E exige muita musculatura, exige muita resiliência, porque você vai se deparar em alguns momentos do produto saindo com rótulo em português, indo para o outro lado do mundo. E você fala, cara, o rótulo está em português ainda. Esse material... E aí é um processo que exige muita resiliência dos executivos, né? E as discussões sobre internacionalização, na grande maioria das empresas,
elas são muito rasas. Tem muito executivo que fala, eu tenho muito para crescer ainda no Brasil. O Brasil é continental. Vamos crescer primeiro no Brasil. Mas não está percebendo que o game da internacionalização está batendo na nossa porta, sabe? Existem inúmeras companhias mundiais com foco no Brasil. E esse executivo que pensa dessa forma, cedo ou tarde vai ser surpreendido com o inimigo bater na tua porta. E eles não vêm brincando de leve. Eles vêm com muita força. Então, exige muita resiliência. E aí a gente cria essa diretoria de internacionalização para apoiar a Lince International, que estava que já tinham 2 executivos brasileiros expatriados lá nos Estados Unidos, que tinha suas adversidades. Estava lá, sabe, batendo murro em ponta de faca para fazer aquele negócio ali dar certo. 2 anos depois, né, dessa minha entrada, hoje a Lince International tem números maravilhosos, atingiu seu break-even, né, antes do 3º ano, e ela está praticamente num voo de cruzeiro, já sedimentando e fazendo as escolhas, porque no momento em que você abre, você tem que testar inúmeras possibilidades. Mas não existe livro, não existe academia, pós-graduação que te ensina o caminho certo. E não sabe? tem a receita do bolo exata, Não tem né? receita pronta. Cada mercado é um mercado. Dentro do próprio grupo, a gente se viu com 2 receitas totalmente diferentes. Círculo com uma receita e Plasvale com outra completamente diferente. E a Plasvale teve na Argentina, se eu não me engano. Eu tenho ainda, não sei. Tem. Né? A Plasvale tem uma operação muito legal. Tem um ex-executivo que está na Argentina hoje, que é uma pessoa muito relevante para a companhia, que faz uma ponte muito legal. A Argentina está passando por dificuldade, então, assim, as licenças de importação, por exemplo, não estão sendo liberadas para o nosso mercado. Hoje, a prioridade são as licenças para comida e itens de consumos prioritários. Então, fios e potes plásticos ainda não são as prioridades. A gente está sofrendo muito com isso, a equipe está sofrendo muito com isso. Mas a gente tem um executivo na Argentina que tem uma importância e um carinho muito grande do grupo como um todo. O próprio Jonas, que hoje é o presidente da Plasvale, morou na Argentina, trabalhou lá. Foi CEO da operação. Enfim, a gente tem hoje um case, eu acho que na região, belíssimo do Grupo Lince de internacionalização, disponível para ser aferido, para ser verificado. Muito legal. Recomendo, né, o pessoal acompanhar, porque é um case muito legal. Hoje, para você ter uma ideia, Circular Yarns nos Estados Unidos é dita como uma empresa, ou o consumidor norte-americano já reconhece ela com um produto extremamente premium. Os produtos da Círculo já chegaram na mão de várias artistas de Hollywood, de ex-primeira-dama dos Estados Unidos, e ela organicamente já aparece nas revistas norte-americanas, como, por exemplo, Vogue, como novidade, como testem esse produto, nós testamos e ficou maravilhoso. Então, o case nos Estados Unidos da Círculo é um case belíssimo, que enche a gente como comunidade de muito orgulho. De muito orgulho mesmo. Da nossa região aqui de Gaspar para o mundo, literalmente. De Gaspar para o mundo, literalmente. É lógico, Estados Unidos é uma fatia desse bolo. A Círculo, o último número que eu tive, já estava em 48 países, certo? A Plasvale, o último número que eu tinha, 30 países. 32 países. De novo, aí ao longo do podcast a gente explora um pouquinho mais isso. Exportar é diferente de internacionalizar. Quando eu digo esses números, eu estou falando de exportação. Né? Existem países que a marca não vai. Esse é um dos primeiros pontos da internacionalização. A marca tem que ir. Né? Você tem que se relacionar com o consumidor, você tem que estar lá presente, participar da comunidade daquele país. Perfeito. Mas são números bem legais. Sem dúvida, repito, é um case que enche a gente de orgulho. Bruno, te perguntar exatamente isso, na questão da internacionalização, essa entrada mesmo, viver essa cultura, participar exatamente desse destino, porque os países têm, evidentemente, as suas regras locais, têm desde a parte legal até mesmo cultural. E quando a gente fala da globalização, parece algo muito fácil. Hoje está tudo globalizado, hoje não é bem assim. Numa simples viagem, a gente sente algumas situações bem diferentes, né, que você nem imagina, e só estando lá para perceber. Como também quem vem para cá observa muita coisa. Exato. Né, que para nós passa despercebido por nós vivermos aqui, mas tem muita coisa aqui que realmente você vem de fora, você tem inclusive essa visão. Isso. Né? E aí, juntando com essa pergunta, vem exatamente essa tua passagem por vários locais. Isso te auxiliou também, ou seja, você passou por muitas cidades.
eu vejo que você não se prende a lugar nenhum. Quer vir para Blumenau? Vou, tô dentro e tal. Isso aí. Isso também é uma quebra de paradigma. Nós, por exemplo, enquanto locais, para nós é um desafio a mais. Poxa, nós estamos enraizados aqui. Qualquer outro local nossa, você tem que pensar muito sobre isso. Então, junta esse pacote completo e nos dá um parecer técnico sobre essa questão da internacionalização. Sim, Mazinho, eu acho que assim, eu entendo que nós precisamos, todo executivo, falando tentando fazer um link até com o intraempreendedorismo, tá? É triste ver executivos ou líderes ou gestores que se limitam das 7h30 às 17h, às 18h a viver a empresa só nesse momento. Ah, Bruno, mas a gente tem que ter qualidade de vida, tem que cuidar do filho, né? Eu sou papai recente. Cara, a gente precisa um pouco mais, sabe, Mazinho? Então, eu entendo assim, primeiro começa daí. Você precisa estar conectado com pessoas o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. Antes da mudança de cidade ou de país, tá? Você precisa estar conectado com pessoas de outros segmentos. Você precisa conversar com pessoas de outros segmentos. Existem companhias aqui na região que são verdadeiros cases, por exemplo, de venda assistida. Eu sou fã de carteirinha de uma empresa aqui que faz a venda internet com telemarketing junto. Cara, e os números deles são absurdos. São números fechados, reservados. Mas é uma empresa que todo mundo ia para um caminho de vendas de equipamento de segurança, porta-corta-fogo, essa coisa, por um caminho via representante. Os caras foram lá e renovaram, transformaram o mercado. Pode falar o nome, não tem problema. É a Zeusa Segurimax. Eu tenho uma admiração enorme por esses caras. Como que eu conecto com esses caras? Cara, é indo para um café, estando nos eventos que eles estão, acompanhando o case deles, vai ter uma palestra deles no CDL, eu vou para ouvi-los. Esse acho que é o primeiro ponto. O executivo, o gestor, o líder, o empreendedor que quer crescer, primeiro ele tem que investir. Aí eu não estou falando de prejuízo à sua vida particular, mas é imprescindível. Essa é a primeira barreira que tem que ser cumprida. Perfeito. Segunda barreira, ir a São Paulo. Mas é uma barreira grande, porque é uma barreira grande. Até o associativismo é difícil, né? Não, eu vou ficar no meu canto, eu não vou abrir, eu não vou... Até porque quando você conversa com alguém, você dá e recebe. Isso não, aí. Eu não quero dar nada. E é o grande erro. É o grande erro. E muitas vezes, corrige aí, muitas vezes você se depara com inúmeros executivos que não vê valor nisso. Cara, se você conversa com um colaborador de uma Zeusa ou de uma Segurimax, você transforma a tua confecção, o teu posto de combustível, a tua farmácia com outros mecanismos. Lá no E-Commerce Brasil, eu ouvi a palestra, por exemplo, do presidente do WhatsApp no Brasil. Cara, o que o cara falava lá... Cara, a Zeusa Segurimax já tem aqui há quase uma década. Olha só. Ele estimulando, lá em São Paulo, numa plenária com quase 10 mil pessoas, a cuidar, por exemplo, do atendimento do WhatsApp da tua companhia. Sim. Que se você atende um cliente em até 2 minutos, a tua conversão vai ser 5 vezes maior do que você demorar 5 minutos para dar uma primeira resposta. E aqueles empreendedores que nem têm o WhatsApp na companhia, ou que o WhatsApp não é prioridade, não vê valor no WhatsApp, ou responde no dia seguinte. Cara, no dia seguinte a decisão já foi tomada. A conversão chega a menos de 1% se você demorar 24 horas para dar a resposta para o cliente e desenrolar a conversa. Então, assim, tô dando exemplos para responder a tua pergunta. Mas serve para qualquer segmento. Para qualquer segmento. Eu acho que essa é a forma de contribuir aqui com a nossa audiência. Então, a primeira coisa, cara, não rola, se tu quer crescer, não rola tu se limitar à tua jornada, entendeu? Acho que esse é um primeiro ponto. Se tu se limita só a isso, cara, certeza, em algum momento isso vai fazer falta no teu repertório, na tua criatividade para solucionar os desafios do dia a dia. Segundo ponto, São Paulo. Aí eu vou trazer uma fala de Sr. Leopoldo. Ele brinca muito assim, preciso ter um pouco de banho de cultura, vamos para São Paulo. Aí eu vou ampliar um pouco mais, né? Ele fala que isso era uma fala da mãe dele. Menino, vai, ele brinca e ele fala isso nas nossas reuniões. Ele fala, você está precisando ir para São Paulo. São Paulo é a nossa capital econômica do país. Tem profissionais que eu já me deparei com profissionais que ainda vão pouco para São Paulo, ou estão há 2 anos sem ir para São Paulo. Cara, e aí eu vou ampliar. É São Paulo, é Floripa, a nossa Vale do Silício dentro do nosso estado. Perfeito. É Curitiba, que tem um mercado premium pujante no país. É ir a Porto Alegre. Então, assim, sair das barreiras da cidade. Sair das barreiras... Então, o primeiro estímulo é sair da barreira do negócio. Segundo, sair da barreira das cidades. Aí eu vou dar um próximo passo. É sair da barreira do país. Ainda existem executivos que não conhecem a China. Cara, um executivo que está à frente de uma equipe, ou dependendo da posição dele, seja S-level, não saber a dinâmica, o que é China, ele já ficou para trás. Presenciar uma feira
em Nova York, presenciar, Estados Unidos, não vou limitar Nova York, ir numa feira do teu segmento líder nos Estados Unidos. Cara, tudo isso influencia diretamente na tua criatividade e habilidade de superação de desafios. Então, dentro desse contexto, eu faço esse tipo de estímulo. Cara, eu tenho que dar um passo a mais no meu, eu tenho que dar um passo a mais na minha região e no meu país, um passo a mais a nível mundo. Porque vai ter um momento que vai bater no teto. E aí, se você tiver frente a frente, ou lado a lado com um profissional que fez bem feito esse dever de casa, ele não está na tua frente. Ele está quase o corpo inteiro na tua frente. Sim. E aí, na minha vida profissional, só para fazer o fechamento, Mazinho, eu tive essa oportunidade. E aí tem um pouco de fé, de acreditar na atmosfera, e tem um pouco da atitude muito alta do Bruno também, do meu esforço. Eu sempre fui muito curioso. Em 2009, com um inglês horrível, eu me coloquei a estudar nos Estados Unidos, porque eu via na Cramer as minhas referências. Então, a gente sempre tem que ter essas referências na vida da gente que te estimule. Que livro que tu tá lendo? Que séries que tu tá lendo? O que tu faz nas horas vagas? E eu tinha nos executivos da Cramer essa referência. Então, quando eu olho para mim em 2009, eu não tinha 27 anos de idade ainda, me coloquei. Cara, os perrengues que eu passei naquela viagem são piada para mais de metro. Do tipo, não consegui sair do JFK, do aeroporto, e fiquei 2 horas preso ali porque eu não conseguia sair. E fiz o meu dever de casa. Estudei tudo. Mas é isso, eu acho que o executivo ele tem que estar consciente disso. E aí, fazendo a amarração, na minha carreira profissional, esses repertórios, essas experiências fizeram eu estar apto para a posição da Círculo. E depois estar apto para a posição de ser diretor de internacionalização. Porque o cara que se predispõe a ser um líder de internacionalização, ele precisa entender de comercial, de comércio exterior, muito de marketing e precisa conhecer muito de dados. Se ele não tem essas 4 skills muito bem desenvolvidas, internacionalização pode ser um caminho fracassado para ele. Só vender não adianta. Entendeu? Então, aí é onde eu te falo que o estímulo que eu deixo aqui para a nossa audiência é nesse sentido. Que estágio que eu estou como executivo? Eu já tenho os meus momentos, a gente brincou aqui em off, dos cafés. Eu estou constantemente me conectando com pessoas de outros segmentos que podem me trazer insights ou respostas para as dores que eu tenho hoje no meu negócio. Pronto, essa eu venci. Quantas vezes tu tá indo para São Paulo? Quantas vezes tu tá indo para Floripa? Eventos em Floripa de tecnologia, de omnicanalidade. A CAT, quanto eu tô me conectando com o polo de tecnologia de Floripa? Curitiba, a mesma coisa. E outra, e tem um ponto, né? Pega a esposa debaixo do braço, vai passar um final de semana em Curitiba, que o investimento é ridiculamente pequeno, no bom sentido, né? Você está naquela atmosfera e ver as marcas, ver como elas estão, ver uma vitrine, ver o que está fazendo, conversar com o motorista de um Uber, conversar com o garçom de... Cara, isso já te aguça, já te tira uma série. E aí eu vou indo para São Paulo e por que não colocar na minha agenda do próximo ano? Ir para uma NRF, que é a maior feira do varejo do mundo, ir para a maior feira do meu segmento no mundo, e aí você está conectado com o mundo. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu te dou de estímulo à nossa audiência, sabe, Mazinho? Assim, a gente tem que sair para o mundo. Dentro de casa, as respostas são bem mais difíceis. Bem mais difíceis. Porque aí o tentativa e erro fica mais curto, certo? Porque, na verdade, é isso, né? Sem dúvida. A gente estuda, a gente lê, a gente viaja. Para quê? Para vencer as adversidades e construir um sonho grande, né? Construir um sonho grande. Eu acho que esse sonho grande é impossível ser construído ali só das 8 às 18. Ou das 7h30 às 17. Com certeza. Mas essa é a grande mudança, principalmente pela questão da profissionalização da gestão das empresas. Sim. Porque o Blumenau era muito marcada pela questão da família, literalmente, das empresas familiares. Por isso as pessoas sentem essa necessidade. Mas onde é que está tal empresa? Fechou na sucessão familiar. Onde é que está outra empresa? Fechou. Porque tinha muito disso que você está falando, esse regionalismo, esse excesso de confiança. Não, porque nós fazemos a diferença. O Blumenau sempre tem muito uma fala, e fala aqui com muito orgulho da cidade, amo aqui a cidade que eu nasci, mas às vezes passa um pouco arrogante, inclusive na questão, nós somos pioneiros em tudo. Basicamente, tudo começou em Blumenau. Beleza, fantástico, mas essa continuidade não necessariamente vai transformar isso em êxito eterno. Sim. E aí, realmente, essas escalas que você passou ali fazem uma autorreflexão para muitas empresas. Por que algumas realmente estão vencendo no mercado? Estão cada vez mais fortes. E aí você olha para essa profissionalização, para pessoas que realmente estão à frente, preparadas. Sim. A gestão familiar hoje passa por um conselho, passa por outras situações as quais continuam contribuindo, mas não de maneira incisiva, como até então elas faziam no passado não muito distante, que até funcionava, mas hoje já não é mais assim. Sim. E aí, dentro dessa área de TI, você foi falando, me lembrou muita coisa, porque é a minha área, acima de tudo, e lembro muito quando as empresas aqui fizeram uma tentativa de botar um escritório em Portugal, achando que só pelo idioma
facilitaria a entrada na Europa. Sim, E não foi não assim. adiantou. Não foi assim. Primeiro que Portugal é um país extremamente pequeno, então não passava dela. E segundo que mesmo em Portugal encontraram várias barreiras nesse sentido. Então perceberam que tinham que refazer esse processo para voltar lá de outra forma. Sim. E aí vem essa minha pergunta para você, quer dizer, o próprio Vale do Silício, quando você cita Florianópolis, aqui já foi considerado o Vale do Silício. Blumenau já foi a pioneira na área de TI em todos os aspectos. Hoje a gente olha para Florianópolis. Já duelamos com Joinville, ficou Blumenau e Joinville, como em muitos aspectos. Hoje as duas cidades olham para Florianópolis. Exato. Né? E aí a gente vê, por exemplo, uma falta de um aeroporto regional, a gente olha várias situações que hoje facilitam para vários grandes executivos estarem em Florianópolis. Onde a infra está mais preparada Tá para mais isso. preparada. Exato. E hoje nós já nos acostumamos com isso. Ou é Florianópolis. E às vezes está um pouco errado até esse costume. lógico. Por que isso? Já começamos uma vez aqui muito bem. Hoje, quando a gente olha e diz que bate no peito, diz, olha para o turismo e diz assim, Gramado já aprendeu com Blumenau um dia. Hoje Blumenau está indo aprender com Gramado. Já faz muito tempo, inclusive, isso. Então, sabe, são esses aspectos, independente do segmento. E a tua fala é perfeita porque faz uma autorreflexão muito forte em todos nós, enquanto locais, inclusive, e, ao mesmo tempo, os desafios que são possíveis nós também contemplarmos. O Edinho bate muito nessa tecla da questão dos horários. A gente já discutiu algumas situações e aí eu sinto que ele está muito à vontade até para projetar isso, porque é outra autocrítica, na verdade, né? Quer dizer, claro, tem situações que não vale a pena. Realmente, quando você sente que não vai chegar a nada, lugar nenhum. Agora, a carreira dele é muito nisso. Ou seja, você realmente se comportar como dono do negócio, sem ser dono, mas ao mesmo tempo almejando esse crescimento, né, Dinho? Que vai te trazer um outro patamar, né? É que essa visão, até a gente falou no episódio anterior, né? É o sentimento de dono. Porque, óbvio, tu tá agregando para a empresa que tu tá, mas tu tá agregando para ti. Esse cafezinho tu tá fazendo para tua empresa, porque tu vai levar a ideia para lá, mas tu tá trazendo para ti. É um conhecimento que ninguém tira de ti. É teu. O dia que tu for embora da empresa, tu tá levando ele junto. Né? Tu agregou para a empresa, óbvio, mas tu agregou para você. Então, essa visão, e aí sem entrar em mérito político, mas que se tem na discussão de direita e esquerda, que não, bateu 5h30, tem que ir embora, tem que desligar de tudo. Cara, tua vida não acaba às 5h30. A caneta cai às 5h30, né? Não pra pode. Muita gente. Eu acho que quem se propõe, desculpa te interromper, Claro. quem se propõe a ser um empreendedor e se destacar, a caneta não cai às 5h30. Sabe? E essa é uma virada de chave. E eu sempre estimulo isso a quem está comigo, e até em off de novo, né? Sim. Você me deu um exemplo de uma pessoa que eu fiquei muito feliz, que assim, ele também está começando a fazer os cafezinhos, porque eu estimulo isso na minha equipe. Por quê? Uma coisa muito certa, tá, Mazinho, Sheila e Edinho. As empresas precisam estar prontas também para receber esse profissional. Sim. E eu acho que é esse mais uma provocação que eu trago para a mesa, do ponto de vista assim, tem muito filho, tem muito herdeiro, muito neto que não tem amor, tá ali obrigado. A estatística é mundial, o Brasil também, mas é a mesma mundial, Estados Unidos puxa isso, a terceira geração é o que quebra as empresas. Quebra as empresas. É número, isso é fato. Então, mas por isso, porque quem construiu com amor. O filho, ele acompanhou, então ele tem amor, mas agora o neto já não tem mais esse mesmo apelo. Então ele não quer trabalhar igual, ele não quer se dedicar. E óbvio, não é generalizando, mas é os números que jamais. mostram. Então, esse amor, ele acaba vindo de profissionais. Porque o cara vai criando, óbvio, a sua própria carreira e é um negócio que às vezes ele cresceu lá dentro, enfim, e por aí vai. E precisa existir um certo desapego em abrir as portas para esse profissional, intraempreendedor, ingressar na companhia, porque e muitas vezes ele vai incomodar filho de dono, neto de dono. E se esse ecossistema, mini ecossistema, que se chama aquele CNPJ XPTO, cara, não está pronto para receber esse profissional que é curioso, que gosta de investir, que está lendo, que tá, sabe, que provoca, lembra, né? A cultura é engolida no café da manhã. Conceito de cultura. Cultura é o jeitinho como as coisas funcionam aqui. Tem muito quadro bonito em muitas empresas, mas, cara, o jeitinho lá não mexe no meu queijo. Ele é filho do dono, ele é neto do dono, não mexe no queijo dele. E aí, quando tu vê, a companhia deixa de crescer. O negócio corre riscos. E aí, muitas vezes tem produtos maravilhosos, equipe comercial maravilhosa, o negócio não sente tanto. Mas é uma dó perceber que são inúmeras. E aí,
Você vê isso como? Num jantar entre amigos, num aniversário entre amigos, que tem aquelas empresas na nossa região que já tem a fama. Cara, não vá trabalhar naquela empresa, não vá lá. Lá tem um filho, lá tem um neto, lá tem não sei o quê. E aí, lá o intraempreendedor não tem espaço. Então, a grande provocação e a contribuição que eu falo dentro dessa fala tua é isso. As companhias, especialmente as familiares, precisam estar abertas e investir no cara que provoca, na profissional que provoca. É importante ter na mesa, eu tenho uma frase, vou trazer de novo Leopoldo para a mesa. Leopoldo Schmaltz do Grupo Lince. Se nesta mesa todos estão concordando, tem gente passando. Se todo mundo concorda, tem gente passando. Então, tem que ter um doido ou uma doida que discorda, que fala que não é assim. Provoca reflexão, que provoca reflexões. Mas em muitas companhias, aí, a cultura é não mexe no queijo. Exato. Não Bruno, provoca. Bruno, isso é tão forte, eu vou passar por Sheila, mas isso é tão forte. Com os consultores que nós já trouxemos aqui, nos bastidores o papo até rende mais às vezes, porque às vezes eles não, evidente, eles vão queimar mercados, falar tudo aqui abertamente. Mas na realidade o que acontece? Eles enxergam um potencial X naquela empresa fantástico, mas o próprio trabalho deles fica comprometido por conta desse tipo de situação. Exato. Ali você não pode mexer, aqui você não pode interceder, ali você não pode modificar. Caraca, a empresa investe, contrata um grande profissional, isso chega a me arrepiar, cara. Exato. Porque assim, imagina esse profissional aguçado ali vendo... A fome, né? A fome de crescimento. Só que impede, inclusive, o trabalho dele ser bem desenvolvido, porque, não, aqui, acolá e lá você... Cara, mas se pudesse mobilizar, aquele próprio camarada ia ganhar tanto com isso, porque ele já é um futuro herdeiro, ele já é, evidentemente, ali um sócio, enfim... É uma questão de mudança apenas de algumas situações pontuais, mas o egocentrismo, algumas situações é incrível, cara. Como as pessoas se apegam nesse tipo de situação. Mas lá no fundo elas iam ganhar até mais. Bobear, na grande maioria. Claro, uma outra teria até que ser desligada, talvez, porque não teria capacidade para estar ali. Mas é incrível. É incrível como você tira e murcha o investimento que você está fazendo, inclusive, mas o trabalho não dá para ser realizado como você queria, porque você mesmo atrapalha o processo. Mazinho, eu fui jantar com um grande executivo de uma empresa que está colhendo frutos. Esse eu não vou abrir, tá? Por causa do exemplo. Sim. Mas eu fui jantar 2 semanas atrás com um filho dos acionistas, neto do fundador. E a empresa está brilhante aqui na região, voando baixo, resultados fantásticos. E aí, no jantar, ele falou exatamente essa frase, assim, ó, a nossa empresa só prosperou no dia que o meu pai, e ele não é herdeiro, né, tirou toda a família da gestão. Olha aí. E ele teve a habilidade de tirar toda a família de gestão, a família está todo mundo no conselho, e quando a companhia começou a receber os intraempreendedores, o negócio virou a chave. E aí ele falou, não sei se estaríamos abertos hoje. E a empresa é brilhante, tem vários outdoors aqui no Blumenau. Ele falou, o marco na companhia foi esse. Tiramos a família de dentro e colocamos no conselho. Hoje, toda a companhia está com executivos. A única exceção é ele, que ele é neto do fundador e está numa posição estratégica. E o pai, que é genro, né? E o business e o case deles é lindo. E ele atribui esse marco, um dos marcos, a virada de chave de tirar a família de dentro. Quantas empresas nossas talvez possa ser esse caminho? Exato. Possa ser. Exato. Quem é o Bruno para recomendar isso? Mas é porque você vai aprendendo, né? Exato. E nós não estamos aqui para condenar as de empresas familiares. Pelo contrário. Ela é uma familiar e dando muito certo. Mas deixa ser reconhecido nesse sentido. Mesmo. Trabalha para isso. Faz a tua parte. Talvez você já teve um caminho muito mais facilitado do que a tua própria carreira, a própria carreira do Edinho, por exemplo, que não estão atrelados a nível de família, mas alcançaram postos muito bacanas pela competência. Então, deixa ser reconhecido e aproveita para fazer a tua autocrítica nesse momento. Exato. E melhorar ainda mais. Mas perdem grandes oportunidades. Agora, temos, claro, cases fantásticos. Familiares que tocam e são exemplares. E orgulho, e a empresa vai muito bem, obrigado. Só para não perder a oportunidade, já vou passar ali, mas tu comentou do E-Commerce Brasil, só para mostrar como é importante você navegar em outros mares. Um depoimento pessoal, mas eu vou desde o primeiro. E porque eu sempre gostei de tecnologia. Nós somos irmãos, ele cursou Ciências da Computação, então sempre gostei de tecnologia, mas não tinha nada a ver com a empresa que eu trabalhava. Mas eu fui desde o primeiro. Quando chegou a pandemia, eu já sabia tudo de e-commerce. Então foi assim, para a gente criar um e-commerce que hoje fatura muitos milhões. Exato. Então, tu vê, não tinha nada a ver conosco, mas quando surgiu a oportunidade, eu estava preparado. Exato. Então, mas por quê? Porque eu naveguei, bebi águas que talvez não faria sentido. E até em dados momentos, eu fui questionado onde eu estava e disse assim, o que tu tá fazendo lá? Não tem nada a ver com a gente. E mesmo assim eu fui em todos, só não fui nesse que você foi agora. Perfeito. Por força maior, mas fui em todos.
E isso me deu muito insight para o que eu fazia da época e me deu muito preparo para quando teve a oportunidade de vir a pandemia e tudo fechar, nós termos o plano B já mentalizado e meio que sabia como fazer. Então, isso serve para endossar o que você fala. Pode não ser o teu momento, mas lá na frente, de alguma forma, tu vai te agregar, diretamente ou indiretamente. Então, beber essas outras águas, e aí palestras, eventos, network, café, faz muita diferença. Faz. Eu falo muito assim, profissional de RH que não está indo no Concar RH. Profissional de gestão, gerente, supervisor ou CEO que não vai no Expo Gestão de Joinville, né? Profissional de gestão ou empreendedor de Blumenau que tem um comércio, uma única unidade, que não bebe da água de um CDL, de uma ACIB. Profissional de marketing que não vai num RD Summit. Sim. Profissional de vendas que não vai num E-commerce Brasil, porque ali não é só e-commerce, fala de canais, fala de internacionalização. Hoje em dia virou... Tudo. Omnichannel é tudo Omnichannel junto. tá tudo junto. Então, esses marcos, assim, esses profissionais, de novo, se querem crescer, se querem continuar evoluindo, se não querem ser substituído por alguém que tá vindo logo em seguida, 5 anos ou 10 anos mais jovem do que tu. Cara, essa água é imprescindível, é quase que obrigatório. Ó, pelo menos eu segui aqui o checklist, eu já tô com a NRF confirmada e China, então eu tô gabaritando aqui. Olha, Vai lá, NRF também. Vai lá, Sheila. Uma frase que tu falou no começo eu vou seguir para as perguntas da audiência, mas para complementar o assunto, tu comentou no começo ali que tu almejava uma gerência, né? Que é algo que também é uma coisa que eu venho almejando há algum tempo. E a empresa começou a preparar uma trilha para esse meu crescimento. Então eu estou começando a caminhar numa liderança agora. E aí, tu comentou do Não Toca no Meu Queijo, que geralmente vem da empresa familiar. E às vezes a gente percebe que isso impregna, às vezes, inclusive nas gerências mais antigas. E aí começa o próprio gerente, que não tem nada a ver com a família, mas ele está tanto tempo ali, que um gerente, tu não pode mexer no queijo do gerente. Engraçado como isso vai se enraizando e vai descendo os níveis também, né? Não fica só no nível mais alto da cadeia, né? O que eu vou falar aqui é achismo, não tenho os dados, mas é achismo bem forte. Mas é um achismo com base nas suas experiências. Eu falo o nome, não tem problema. A Sufabril. Eu tive muitos professores na FURB, na época que eu fiz a graduação, lá nos anos 2000, que eles vieram de fora para ser gerentes, diretores da Sufabril. E eram caras que eles tinham a verdade absoluta e eles não queriam se modernizar. E hoje a Sufabril não existe mais. Então, veja só, a empresa ela paga esse preço. Como você está comentando, assim, não são parentes, nada. São profissionais. Mas com a verdade absoluta e meio que cada um dono do seu queijo. Isso. E aí não quiseram, estavam todos na FURB lecionando, porque a Sufabril, infelizmente, não existia mais. E baita profissionais. Mas não quiseram se modernizar, nem dar espaço para quem estava vindo, para eles aprenderem. E você sempre aprende. Sim. Abaixo, acima, do lado, você sempre aprende. Sheila, eu trago uma contribuição nessa fala sua, que é o seguinte. As relações, especialmente nas familiares, elas são estabelecidas muito pelo vínculo da confiança. Então, esses gestores ou até diretores, e isso vai levado para baixo, é base na confiança. Eu sou o diretor, eu tenho aqui um gerente de expedição, eu tenho aqui um gerente financeiro, um gerente de controle. Cara, é tudo na confiança. O que essa relação de confiança tem de prós e contra? De contra, eu não incomodo meu chefe. Né? Aí tem isso. E aí tem uma outra relação que se chama a relação com foco da companhia. Foco no resultado. Quando você tem uma relação estabelecida, seja ela empresa familiar ou não, onde o foco é o resultado, e aí, cara, isso é top-down, isso tem que ser dado por uma liderança através de exemplo, esse tipo de situação de não mexe no meu queijo, ela fica melhor facilitada. Eu acho que esse é um grande ponto, uma grande virada de chave, que quanto mais C-level tu estás, é importante observar quem está abaixo. E aí isso é importante para acionistas, para CEOs ou até proprietários, empreendedores mesmo. As relações que eu estabeleço aqui, no meu quadrado, na minha companhia, seja ela faturando 10 mil reais mês, ou 10 milhões mês, ou 100 milhões mês, são só na base da confiança ou tem foco no resultado? Recentemente, nesses meus cafés, especialmente agora, eu tive num evento em Balneário Camboriú e tem uma segunda geração de companhia, uma amiga que está na segunda geração. Ela não está na posição de CEO da empresa do pai dela, mas ela está na posição de diretora comercial. A coisa que ela mais me incomoda e mais me provoca, porque amigo bom é esse, é o amigo que não concorda contigo, que não fica endossando as tuas mazelas, né? Ela fala, cara, foco no resultado.
Nos momentos em que eu estava passando por alguma adversidade de carreira, ela foca no resultado, cara. Foca no resultado, foca no resultado. Esquece isso, esquece aquilo. Traz para perto quem traz resultado. Traz os profissionais, forma um time focado em resultado. Sem essa de mimimi. Se eu tiver errado, o time tem que ser o primeiro a me contar. Por quê? Quando as relações são baseadas em foco em resultado, o mexer no meu queijo faz parte. E com certeza o negócio está prosperando o tempo todo. É só isso. Paulo Vieira fala muito isso. Negócio que não está crescendo o tempo todo, ele está em queda. Perfeito. Ele está em queda. E tem muita companhia na nossa região. Esse ano não vou crescer. Este ano nós vamos manter o resultado do ano passado. Isso é um absurdo. Faço essa provocação para a nossa audiência. Empresa que não está crescendo, está caindo. Está perdendo mercado. Está perdendo mercado. Alguém está crescendo. Alguém está crescendo. Esse evento foi o negócio da moda, não? Não, eu fui também no NDM, eu estive lá. Ele esteve aqui conosco, o Ivan Jasper. O Ivan Jasper, um fantástico, um grande amigo. Eu tive agora no Protagon, aí é mais um processo mais de soft skills, é uma imersão de 3 dias. E aí a gente estava ali em 6 amigos, e um provocando o outro. Já fiz inscrição, já fiz não sei o quê. Esses amigos, assim, é o que verdadeiramente elevam a nossa média, né? E aí é bom ter amigos que não concordam sempre contigo, que te provocam. E aí a minha contribuição é isso. Muitas vezes o mexer no meu queijo é porque as relações ali, a cultura, né, instalada, é do tipo, não mexe, tá tudo certo assim, sabe? Vai pagar um preço, cedo ou tarde vai pagar um preço. Foi bem até aqui e é assim que vai manter, né? É assim que vai manter. E só vai ver quando desandar, quando aí desandar, vai ver que... E aí, às vezes, desanda por meio de uma internacionalização. Vem um player global, entra no teu mercado. Vem um player mais jovem, que tem mais foco no resultado. E aí, mexe no teu queijo de uma forma mais dolorida. Que é com perca de venda, perca de mercado, perca de imagem, falta da inovação, o produto seu já ficou ultrapassado. Quando tu viu, meu amigo? Aí você começa a correr atrás do próprio rabo. Já foi. Sim. Muito bom. Vamos lá fazer as perguntas da audiência. Lembrar que esse é um quadro que está disponível para você que quer colar a sua marca conosco. Nos chame no direct do Instagram, a gente encaminha o Media Kit. Com certeza tem um pacote aí que cabe no seu bolso e você pode colar a sua marca aqui e ser um parceiro no Topo Podcast. A gente separou aqui 2 perguntas de todas que chegaram. A primeira veio da Poligolveia30 e ela perguntou assim, ó, como começar quando se quer atuar com comércio exterior? Eu recentemente, Sheila, eu tive um bate-papo com um empresário, com uma empresa super renomada aqui, que ele me fez exatamente essa pergunta. Bruno, por onde eu começo? Eu entendo o seguinte, é a minha provocação. Você tem que trazer para perto quem sabe fazer. Ou você traz empresas quem sabe fazer. O ruim de trazer só empresas ou parceiros ou consultorias que sabem fazer para perto, o ruim é que alguém tem que executar. O grande segredo da coisa está na execução do negócio. Sabe? Tem um sonho grande, queremos ir, que seja para o Paraguai, vamos imaginar, comércio exterior, eu quero só exportar, quero só levar minha marca. Cara, existe o step by step, o passo a passo. Então, precisa ter quem executa. Então, primeira coisa que eu acho que a companhia precisa ter é ter os profissionais certos. Tendo os profissionais certos, aí você vê qual é a sua musculatura de investimento que tu tem. Porque trazer o profissional para perto, muitas vezes ele não vai se pagar no primeiro momento, tá? Então, qual é a sua musculatura? Tenho capacidade de investimento? Traz empresas para acelerar. Aí eu gosto, o Bruno gosta da consultoria. Porque a consultoria, muitas vezes, ela está conectada com tantas empresas e já sabe um pouco da receita do bolo. Te evita cair em armadilhas. Em armadilhas. Então, ela acelera o processo. Então, trazer o profissional para perto é uma primeira passo. Segundo passo, eu estou falando do viés de companhia. Eu acho que vale a pena também responder do viés do intraempreendedor. Tá? Traz para perto o profissional adequado, que tem a sua experiência, traz a companhia de consultoria e, cara, vigia a execução. Estabeleça os passos a passos, esteja claro qual é a passo 1, passo 2, passo 3 e seja disciplinado na execução. Recentemente não, tem pouco mais de um ano, eu estava com a diretora comercial da Epson no Brasil, Evelyn, uma pessoa que nos inspira muito. Ela fala, boa parte das companhias, Sheila, não bate metas de venda, não é por falta de plano, não é por falta de meta, ou não é porque não tem equipe comercial certa, o canal certo, etc. As equipes não batem metas de vendas e de crescimento porque são ruins na execução. Os combinados dentro da companhia não são claros, não tem prazo, não tem dono, as microações não têm dono. Nós, gestores de área de mercado, vendas, marketing, inteligência de mercado, precisamos ser obcecados por uma execução impecável. Ponto. Então, eu acho que com essas 3 dicas é um pontapé inicial. O profissional certo dentro da tua equipe, quem sabe sim ou não trazer a consultoria certa e ter muito claro o plano e ser disciplinado na execução.
Do ponto de vista profissional, do intraempreendedor, quero ir para o comércio exterior. Primeiro, o idioma. No Brasil, a Argentina, nossos hermanos, quase 20% da população da Argentina sabe o idioma inglês com fluência, consegue conduzir uma negociação. No Brasil, essa taxa é 1%. É muito, nós estamos muito atrás. E eu vou fazer um elogio também para os brasileiros, não vou fazer só essa crítica, não. Então, o primeiro ponto para o intraempreendedor, ter o idioma. Segundo, bebe dessa água, assista podcasts, siga quem fala disso, siga os profissionais que estão nessa área e se joga. Não tem idade. E recentemente, num dos meus cafés, a pessoa é mais velha do que eu, tá com 44, 45 anos, me perguntando se faz sentido ir para um intercâmbio fora. Cara, eu já tive 2 experiências de intercâmbio onde, para lapidar o meu idioma, eu me joguei, eu fui. Então, eu acho que essa experiência no internacional é imprescindível. Acompanhar, ser curioso, ter a experiência lá fora, de ir na feira, de fazer a imersão ou estar num job internacional, é o passo inicial para isso. E outro ponto importante, não existe profissão, pode ser médico, advogado, psicólogo, que não exista referência internacional. Quem são as referências? Faça rapport, siga a referência. Quem é a referência? Eu tenho uma loja de carros. Quem é o maior empresário de carro dos Estados Unidos? Você sabe. Comece a segui-los, sabe? Pode ser da China. Quem está acompanhando? Vou dar esse exemplo. Olha a virada automobilística que está acontecendo na China hoje com os carros elétricos. Você trabalha numa concessionária de carros aqui nas Itoupavas. Você está movimentando isso? Mas, de novo, esse é um papo para quem quer crescer. Quem não quer crescer, não está movimentando. Você está lendo? Você está se buscando? Então, essas são as 3 dicas que eu dou. Seja para o intraempreendedor ou seja para o empresário. Quem não quer crescer, inclusive, vai... Não, isso aqui não vai chegar aqui, Não vai bobagem. chegar aqui. Ainda vai tentar denegrir quem está tentando... Isso aí. Já chega, viu? Já chega. Muito Sempre chega. bom. O Júnior Garcia perguntou assim, quais são os traços mais importantes de um líder eficaz e como você desenvolveu essas características ao longo da sua carreira? Cara, vamos lá, líder eficaz, né? Tem tanto livro sobre isso, a gente é bombardeado nisso. Eu vou falar então das minhas experiências, eu acho que é melhor porque eu me desapego das literaturas e da academia. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é a comunicação. O líder precisa se comunicar bem, ele precisa deixar claro a forma como ele trabalha, a forma como ele espera das pessoas. A gente ainda convive com profissionais que têm dificuldade de dar feedback. A gente ainda convive com profissionais que se comunicam mal, não deixa claro, certo? E aí tem N formas de corrigir isso. Mas, para mim, a primeira coisa é comunicação. Segundo ponto, eu acho que assim, muita empatia. Muita empatia. Ele tem que se colocar na pele do seu liderado. Ele tem que saber o que o liderado está passando. Muitas vezes, tem líderes que eles não vão na base. Tudo bem, a gente foge do operacional. O líder, quanto mais ele está crescendo na carreira, menos operacional ele fica. Mas se ele não domina o operacional da área dele, ou o tático da área dele, ele está fadado ao insucesso. Porque quanto mais tu cresce, mais filtrada vem a informação. Quem não conhece a história de Eike Batista? Quem não assistiu de camarote a história de Americanas? Que no conselho da Americanas, isso está em vários lugares, não se falava más notícias. Bate nas empresas familiares também. Tem muita empresa que não pode falar más notícias na mesa de reunião. Poxa vida! Cara, se a gente não pode tratar más notícias, empatia zero. Então o cara tá ali sofrendo, tá com um problema gravíssimo e o líder não sabe o que ele tá passando, porque a informação tá vindo filtrada. Porque aí ele tem um imediato inferior, um profissional abaixo dele falando, deixa comigo que eu toco. Mas o que esse seu liderado tá empregando para baixo? Terror? Medo? Ninguém deixando mexer no queijo? Então, essa empatia vai bem nesse sentido. Eu acho que um líder eficaz, ele tá estudando, dói no peito, ouvir de um diretor ou de um dono de empresa que não sabe o significado de CAC, não sabe o significado de benchmarking, não sabe o que é networking, não sabe a diferença de networking e netweaving, não sabe a diferença de uma pós e de um MBA, ou parou de estudar. E tem gente na casa dos 30 que não estuda há mais de 10 anos. Não vai para eu não tenho paciência para esse evento. Sabe? Não tem paciência para estar nisso. Eu já ouvi de empresários assim, não tem paciência de entrar no avião. Poxa vida, cara. Que dó. Então, traz alguém para perto que tem essa paciência de entrar no avião e ir atrás da informação certa, beber dessa água. Então, acho que a liderança, na experiência do Bruno, está muito nisso. Uma comunicação. Eu vou botar mais um item aqui, que é a disciplina. A questão da empatia.
sabe? O seu liderado é como uma família mesmo. Você tem que saber o que está acontecendo com ele. Você tem que ter um vínculo, ó. Até a porque tu mais. passa mais tempo com ele Mas do que tem com a tua até família. Com a tua esposa e tal. Então, empatia. Eu falo muito estudar. E ele tem que ter uma disciplina acima do normal. Tem muito executivo, tem muito gestor que, cara, que ainda tá no das 7h30 às 17 horas. 17 horas o mundo cai, ele não, sabe, ele vai pra casa, ele vai ficar na frente da TV, Sextou. algo do gênero. Sextou, né? Tem muita gente. E eu já conheço gente, eu tava lá no Protagon, por exemplo, no Balneário Camboriú, a gente tava se divertindo, porque numa dinâmica lá, eu chorando com a mulher, eu falei, me dá teu currículo. Aí quando eu fui compartilhar com a amiga minha, que é a da construtora, ela, eu acabei de fazer um negócio, acho que eu vou vender um apartamento pra essa pessoa que eu fiz a dinâmica agora. Você tá o tempo inteiro gerando negócio, você não desliga. E isso é vida, não é forçado. Isso é vida. E essa energia é a verdadeira energia do intraempreendedor. Cara, você tem um prazer, uma alegria tão grande de fazer o que tu faz, que o trabalho tá dentro da tua vida. E aí o dilema é outro, né? Como equilibrar o prato, porque é tão prazeroso, isso é vida, né? Meu pai puxa muito a minha orelha. Meu filho, você trabalha demais. Eu falei, pai, isso é o que me dá vida. Que é um momento triste da minha vida, foi pandemia, que me trancaram dentro de casa. Cara, assim, vida. Imagina. A vida da gente... a minha vida, e eu conheço muitos amigos, a maioria das pessoas que eu convivo é assim, é como uma bicicleta, cara. Tem que estar em movimento. Então, se eu puder responder para o Júnior... foco nisso. Excepcional comunicação. Aqui não cabe nota 9. É de 0 a 10, tem que ser 10. A comunicação desse cara tem que ser 10. Tem que ser um cara com muita empatia. Tem que estar estudando o tempo todo. Não pode parar de estudar. Pode estar com 90 anos, não pode parar de estudar. O senhor Leopoldo, com seus 70 e poucos anos, estuda todos os dias. Os primeiros e-mails de todas as manhãs são dele. E a quarta, muita disciplina. Muita disciplina. Você tem que saber para onde tu tá indo, você tem que saber e executar minimamente, ou garantir que a tua equipe está executando minimamente aquilo. Só isso vira jogo de qualquer resultado. Muito bom. Muito bom. O Bruno, Qual que é a tua formação? Só para pegar esse gancho ainda, não passa muito por também a pessoa descobrir aquilo que realmente ela gosta de fazer, aquilo que ela ama fazer? Muito dessas características que você colocou? Pô, Mazinho, eu não saio de casa se não é para algo que eu gosto de fazer. Sabe, Certo. assim, eu acho que, cara, isso é muito básico. Me dói no coração saber que tem amigos, ou filho de dono, ou colaboradores que estão trabalhando em algo que não gostam. E eu convivo, tá? Eu convivo com pessoas, aí já estão no início de carreira, que falam assim, estou esperando a minha conta. E eu convivo com filhos de empresários extremamente bem-sucedidos que falam, eu não amo estar aqui. Eu vivo essas duas situações, 2023. Então, cara, não rola levantar da cama se não for para fazer algo que tu gosta muito. Então, acho que essa é uma provocação que vem antes de tudo. Cara, tu não sai de casa, tu não vai pro chuveiro se não for para algo que tu ama muito. Porque a vida passa muito rápido, Sim. esse é um jargão. Mas, cara, se tu não for algo que tu ama, que tem muito tesão para fazer, sua vida tá perdendo sentido. Eu sempre cito muito aqui, Bruno, um palestrante, tem uma pena. Eu realmente lamento que eu não lembro o nome dele. A gente acaba assistindo tanta coisa ao redor da vida e essa passou despercebido, mas eu não esqueci a fala dele, que ele disse... Se você no domingo à noite, quando ouve a vinheta do Fantástico, entra em depressão, repensa a tua vida. Sem dúvida. O que você está fazendo a partir de segunda-feira? Sem dúvida. Os executivos mais admiráveis que eu conheço, faço aqui a minha homenagem para o Fernando, que é o nosso CEO da Linha, o CEO da Linha dos Estados Unidos, Marcelo Paulino, Fernando que é Rodrigues. Fernando Rodrigues. Os executivos mais admiráveis que eu conheço, inúmeros, veio só esses dois na minha mente. Domingo à noite eles estão planejando a semana. Ao mesmo tempo que eu conheço muita gente que na segunda de manhã acorda atrasado, vai passar caminho. Cara, domingo à noite já faz parte da tua segunda. E por quê? Porque tem amor, tem paixão pelo que faz. Eu acho que essa condição, cara, é inegociável. Não dá pra perder tempo de vida em fazer algo que tu não ama muito. E aí vou te dizer, acho que o Edinho é muito parecido comigo, mas assim, eu no domingo, inclusive, eu tenho um pouco de restrição da família em relação à minha forma de ser, porque na verdade para mim o domingo é a preparação para a semana. Sem dúvida. Então eu já me concentro e me poupo, porque na segunda eu começo com 100% por hora. Sem dúvida. Então, e às vezes ficou, mas domingo tu não quer sair de casa? Realmente, eu tento menos possível me agitar, porque na segunda o bicho pega. Não aquela de estar cansadaço e, sabe, segunda, ontem foi bala, ontem, olha, me matei pra caraca, hoje estou aqui meia bala. Não, cara, eu tô começando a semana. Tem que começar no gás total. Sem dúvida. Domingo, dentre outros aspectos, é o dia que tu vai pro culto ou pra missa, quase na reta final, cara, e tá mentalizando que a semana vai dar tudo certo. É isso. Isso é preparação também. É isso. Né? Não é domingo, 8 horas da noite, tô abrindo a última latinha. Não é, entendeu? Cara, minha última latinha foi às 8. Não, cara, às 8 você já montou um mini planejamento. E é isso que vai separando
os medianos daqueles que verdadeiramente... Os empreendedores medianos e daqueles que verdadeiramente fazem a diferença. Eu costumo brincar, separa quem tem sorte de quem não tem Quem sorte. tem sorte Né? e quem não tem sorte. Exatamente isso. Qual a tua formação? Não Vocês falamos vão sobre rir isso? agora. Não, vocês vão rir. Eu sou graduado em Direito, era uma paixão da minha mãe, e aí eu peguei essa paixão dela, me formei em Direito, fiz a minha faculdade metade na PUC de Goiás e metade na Uniaselv, me formei aqui. Depois eu fiz a pós na FGV em ADM, e agora, em 2022, 2023, eu terminei uma pós em Marketing Estratégico Digital na ESPM presencial em Floripa. Legal. E nunca exerceu direito? Nunca exerci. Só Quer o dizer, lado crica. No dia a dia vai, né? Só o lado Contrato crica. e por aí, isso vai, mas Adoro um nunca... contrato. Legal? Mas, enfim, isso também faz parte. E a OAB tu tirou? Não tirei o AB, não tirei. Cara, é muito intrigante, porque quando eu venho pra Cremer aqui, a minha remuneração na Cremer, quando eu cheguei aqui, tava quase igual a da minha mãe, que era advogada há 15, 20 anos. Eu falei assim, cara, acabou direito, já me encontrei. E teve essa história das mudanças de cidade, Cuiabá, Campo Grande, Brasília. Cara, tava impossível terminar a faculdade viajando e mudando tanto de cidade. Aí eu tranco ela na PUC, eu fiz um semestre na Unip de Cuiabá. Aí fiz 3 mudanças de cidade rápida. Quando eu vim pra cá, faltava um semestre e meio. Eu falei, cara, preciso encerrar. Na época, o direito da Uniaselv era em Indaial. Eu tinha que pegar um carro e ir pra Indaial todo dia à noite pra matar minha faculdade. De novo, pessoas de sucesso terminam o que começam. Então, cara, eu fico maluco quando eu abro uma porta, e aí eu sou o influente do DISC, né? Eu adoro abrir portas, iniciativa minha é altíssima, e teve um momento na carreira que eu tinha baixíssima terminativa, reconheço. Mas assim, cara, comecei e tem que terminar. Então, foi mais... o direito foi mais ou menos isso, comecei e tem que terminar. Dale Carnegie, pessoas de sucesso terminam o que começam. Penso parecido. Muito bom, muito bom. Eu queria te perguntar exatamente para o jovem. Muitos jovens também nos assistem, toda essa parte de entrada de mercado. Sim. Eu próprio tenho um filho, nesse momento, com 18 anos, vai começar no ano que vem o ensino superior. Então, para o próprio pai, para o jovem em si, as incertezas são várias nesse quesito. O que daria para a gente focar para o jovem nesse sentido? Você deu vários exemplos muito bons para quem já está no mercado, para várias pessoas com experiência, com um pouco menos de experiência, mas, de fato, para o jovem que está começando. Desde a escolha agora do curso superior, que vai praticamente delinear a carreira dele, e agora desse mais um exemplo, você foi para o direito, que não necessariamente contribuiu para ti, né? É isso. O que a gente poderia orientá-lo? Como é que a gente, no mercado atual, e às vezes me preocupa, eu sou professor, o mercado cada vez exige mais, e hoje nós não temos mais vestibular praticamente, sabe? Sim. Tirando medicina, tirando uma outra área muito restrita, mas a maioria é matricular e você vai cursar, turmas não fecham, é o mais comum. Poxa, o mercado cada vez mais exigindo, e a garotada fora dos estudos, uma coisa impressionante. Aliás, a evasão no ensino médio é uma coisa fantástica. Hoje, boa parte já não conclui mais nem o ensino médio. Acabou ali. E aí, como é que a gente pode orientar esse jovem? Como é que a gente pode orientar para aquele que quer vencer, que quer tentar dar o tiro certo ali? Como é que dá para delinear isso aí? Mazinho, assim, ó, é impossível a gente não falar das nossas próprias experiências, né? Eu estava recentemente numa palestra no CDL, tinha lá 300 empreendedores, e eu até citei essa frase. Qual é o empreendedor de sucesso que não começou a trabalhar antes dos 18? Então, assim, o quanto antes jogar o jovem no fogo, melhor. Mesmo que não seja o melhor fogo, sabe? Eu conheço os executivos hoje que estão em posições de extremo destaque. Hoje o head de marketing da Raco começou numa companhia de surfwear que é líder aqui no mercado de Blumenau. Tem loja em vários lugares. Aí todo mundo vai saber quem é, né? Tem no shopping, na 15. Ele foi um vendedor daquela loja. Isso ajudou na formação dele. Então tem que se jogar logo. Tem que ir logo ao encontro disso. E aí eu sou daquele... Minha mãe sempre falava, diga com quem tu andas e eu direi o que tu és. Né? Hoje... mais formado, eu aprendi que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. É a mesma frase. É a frase que eu mais falo aqui. Eu já falei várias vezes. Exato. É a mesma frase. Eu sou muito. Toda palestra que eu dou, eu ministro, eu coloco esse slide, que é onde eu estimulo as pessoas a fazerem os cafés semanais, que é uma meta minha pessoal. Então, o cara é jovem, a moça é jovem. Cara, tem que se jogar. Aí eu vou dividir em 2. Tem grana? Cara, vai pro mundo. Vai fazer um intercâmbio. Vai aprender a arrumar tua cama, preparar tua comida, resolver a treta do chuveiro, vai pegar transporte público. Tem grana. Se o pai tá assistindo, empurra o filho para um intercâmbio. E vigia, né? Porque às vezes lá pode desandar as coisas, mas 90% dos casos não desanda, não. É isso mesmo, o jovem se desenvolve e volta com a cabeça um pouco melhor. Não tem grana? Se joga. Entra no mercado de trabalho. Eu sou da opinião, eu sempre tive menores aprendizes próximos a mim. E eu bato no peito e falo, nenhum menor aprendiz foi o mesmo depois de estar comigo.
Porque eu dava uma atenção especial para esse jovem, porque eu sei que, assim, é uma vida que a gente está salvando, é uma vida que a gente está encaminhando. Sem dúvida. Então, assim, quanto antes ele se jogar no jogo, colocar no game, entrar, mesmo que ele mude depois. Eu entendo que a gente tem que tirar do peso dos nossos jovens a responsabilidade de tomar a decisão certa agora. Né? O fundador ser pro resto da vida, né? ser pro resto da vida. O fundador do KFC, que é uma franquia, uma das maiores franquias de frango, né? De fast food de frango do Brasil. Sim. Do mundo. Ele monta a empresa dele com 60 e poucos anos, né? 50 e poucos, 60 anos. Ele descobre o caminho dele próximo dos 60. Tá? Cara, é ele. Então, se ele pôde, eu também posso. Então, o que falar para um cara, para uma moça de 18, 19 anos? Se joga. Qual que é o que mais você quer? Qual que é o que mais se aproxima ao que você gosta? Vai, entra logo. Aí eu tô dizendo de emprego e de facu. Eu sou do cara que o jovem ele tem que trabalhar enquanto estuda. Eu não tô falando de terceirão, eu tô falando de facu. Todo ser humano precisa dar conta disso. Estudar e trabalhar durante o dia e fazer uma faculdade à noite. Ou, lógico, tem carreiras que não, é integral, não tem. Mas, cara, tem que fazer estágio, tem que estar em contato, tem que ver se é aquilo mesmo. Então, a dica pro jovem e pro pai de um jovem, coloca logo no fogo. Coloca logo no fogo, ou traz logo para a empresa para ver se tem amor pela tua empresa. Traz junto com o pai. O pai vai para um congresso ali, faz inscrição, leva junto. Tem um consultor empresarial aqui de Blumenau, que eu admiro muito, que é o Roberto. Ele tá trazendo o filho para junto. Será que é isso que o filho dele quer? Cara, traz pro game. Tem que entrar logo, tem que ver logo pro game. Deixa ele vivenciar, né? Deixa ele vivenciar logo. Não tem felicidade maior do que o Bruno. Com os meus 15, 16 anos, eu já tinha um dinheirinho para o meu primeiro carro aos 18. Tudo bem, não é mais a realidade, né? Hoje os jovens não querem ter seu carro. Cara, eu só tinha uma meta, porque eu aprendi isso do meu pai, dos irmãos do meu pai, dos meus tios. O rapaz, né? O homem com 18 já tem que estar com o teu carrinho. Não pode demorar muito. Então, esse é o meu game. Assim, cara, eu tenho que guardar meu dinheirinho para ter o meu carrinho. E aí eu aprendi na minha juventude, meu avô Brandão, falava muito isso. Meu filho, você tem que ir para São Paulo, aqui é o teu lugar e tal. Eu me vi entre os 15 e os 18, e aqui eu vou errar na data, entrando no ônibus em Goiânia, indo para o Salão Internacional de Automóvel. Eu passava a madrugada inteira dentro do ônibus, ia para o Salão do Automóvel num sábado e pegava a madrugada inteira voltando para Goiânia. Sozinho, eu e Deus, eu e a minha mochila. Cara, porque eu gostava daquilo, eu tinha prazer de ir para São Paulo, que é algo que meu avô implantou em mim, esse amor por São Paulo. Me encorajou. E a minha mãe e meu pai sempre via que eu era meio bicho doido ali de casa. Mas, cara, joga, põe no mundo, solta o filho pro mundo, tira ele da cerca da casa, entendeu? Não sei se respondi a tua pergunta. Perfeito. E, Bruno, eu faço muito essa provocação em sala, eu pergunto aos alunos, eu digo, pessoal, quem daqui já está trabalhando? Sempre que eu entro numa turma nova. E aí, realmente, o número não é muito elevado, não. Não. E aí eu já parei de perguntar. A segunda pergunta que eu fazia era, mas por quê? Parei. Hoje eu faço esse atendimento mais que individual. Estou propondo uma atividade, qualquer coisa ali, e começo a conversar com esse jovem. E aí você vê que não tem um sentido nessa fala. Exato. Porque lá atrás, quando eu era acadêmico, e eu já fazem 20 anos atrás, 25 anos atrás, existia muito essa cultura aqui, inclusive a nível local. Não, você primeiro se forma, apesar de eu não ter participado, eu trabalho desde os 12 anos de idade, para ter uma ideia. Sim. Poxa, eu estou com 43 agora, eu já tenho 31 anos de trabalho, cara. Se for buscar na carteira de trabalho, para ter uma ideia que loucura que é isso. Sim. Mas era muito isso. Não, primeiro a gente termina a faculdade, está preparado e vai para o mercado. Sim. Sabe? Meu Deus. E hoje não tem mais cabimento algum nisso. Mas é incrível. Alguns ainda vêm com a cultura, isso é de casa. Sim. Muitas vezes, o pai está fazendo as tripas coração, pai, vai pagar a tua mensalidadezinha, tu tens que estudar. Estuda ali, aproveita o teu dia. A verdade é que o jovem não aproveita como deveria, esse tempo está meio que vazio, a gente sente pelas notas, pela dificuldade em sala, então não fecha, se pelo menos fechasse isso, normalmente ele se dedica demais, não é verdade, mas deixa ele trabalhar. O trabalho parece que é aquele fardo pesado, que você falou, tem que estudar e tem que trabalhar, tem que sentir, e ali você vai, eu digo mais, você vai moldar o caráter. Total. Né? Total. Você vai sentir exatamente a água bater em diversos momentos. Poxa, é aquela prova, aquele dia mais apertado, aquele dia que não vai dar tempo para fazer o lanche. Sem dúvida. Sabe? Mas isso vai tornar um profissional diferenciado. E a vida é assim. A gente assim. Tem uma apresentação pro board, tem uma apresentação pro acionista, você fica a noite em claro preparando uma apresentação, você fica sem dormir. Quantos, dentro de um avião, as luzes se apagam, quantos notebooks ainda ficam abertos? O cara tá ali ralando para entregar algo para reunião do outro dia de manhã. Esse é o game da vida, cara. É da vida adulta. Então, quanto antes a gente antecipa isso, Mazinho, aí, de novo, eu tô falando da minha história.
e que, de certa forma, está dando certo. Então, quanto antes você joga o filho nesse fogo, é melhor esse fogo do que o fogo das ruas. Isso. Do que o game das ruas, do Isso. game das pessoas que são descomprometidas. Tem que Isso. colocar no game da vida. Essa é a minha opinião sobre esse tema, entendeu? E assim, há um tempo atrás, de fato, nós tínhamos uma idade mínima para preocupar certas funções estratégicas nas empresas. A própria questão do CEO, isso era algo impossível abaixo dos 30 anos. Sim. A minha própria área de TI, eu tenho que entrar como programador júnior para me tornar um pleno para ser um sênior. Caraca, mas eu sou um cara que manja pra caraca. Não, tu tem que ser júnior, vai ficar 5 anos, aí tu vai para um pleno, fica 7 para ir para... Acabou isso, porque as empresas perceberam que estavam perdendo grandes talentos exatamente por esta norma que não tem sentido algum. Sim. Né? E aí hoje você pega jovens, inclusive, eu tenho um outro aluno que é um case muito interessante, um jovem de 23 anos, ele tem uma proposta para trabalhar em Londres. E aí ele vem comentar para mim, eu falei assim, mas e tu não aceitasse? Não, professor, não vale a pena. Eu falei, caraca, mas geralmente o salário é bom quando vem essas propostas assim. Não, posso até falar, professor, era 25 mil reais. Caraca, não foi bom? É o que eu ganho aqui. Ele é top, esse menino. Pensa. Ele é muito top. Ele tem uma idade muito precoce, ele é muito bom, esse garoto. Sim. Então, assim, não é à toa esse salário. O salário vem à toa do que ele faz na área de TI. Esses caras diferenciados, hoje eles estão sendo reconhecidos. E olha o ponto que chega. Dele recusar uma proposta de uma Europa, por exemplo. Apenas com 23 anos de idade. Onde é que esse garoto pode chegar? Pois é. Então, é um belo exemplo para tantos outros talentos fantásticos. E a área de TI ela consegue destoar muito isso facilmente, porque é uma área que exige muito tecnicamente, mas os tops são realmente reconhecidos facilmente. E, Mazinho, eu gosto, pelo menos nas equipes que eu trabalho, eu gosto de trazer o volume de dinheiros para a mesa. Porque a nossa criação, por força de mídias e tal, nós temos uma crença limitante que falar de dinheiro é pecado. Na novela, no filme, os ricos, os prósperos, normalmente são os malvados, né? E a frase, eu sou pobre, mas sou limpinho, ela faz parte das nossas veias. Então, assim, eu acho que assim, as pessoas precisam saber, e aí eu trago isso muito para as equipes que eu administro, que sou gestor, cara, que tem profissionais extremamente bem pagos. Me dói no peito ver uma pessoa, eu sei que isso é uma realidade muito da nossa região, que ganha ali pouco, próximo de 2 salários mínimos e está com a plaquinha de 20 anos de empresa, sabe? Me dói no peito. E tem muito. E tem muito. E eu estimulo, e aí existe um grupo de pessoas que fala assim, não tem espaço para todo mundo. Cara, eu fico louco quando eu vejo alguém falar isso, não tem espaço para todo mundo. Tem. Se tu quiser, tem espaço para todo mundo. Se tu quiser, chega num momento da tua carreira que tu fala, eu vou montar meu negócio próprio. Eu sou o fodão, eu sou a fodona. Não sei se podia falar palavrão aqui. Pode, mas pode. enfim, Por favor. eu sou o fodão, sou a fodona. Cara, eu vou montar meu próprio negócio e vou atrás, entendeu? Eu acho que eu gosto de trazer esse exemplo que tu trouxe, me brilha os olhos, porque muitas das pessoas não tem noção que tem gente ganhando 100 mil todo mês. Tem jovem ganhando 25 mil reais todo mês. E eu tô lá em cima do meu queijo dos 5, dos 10, do 15. E se eu pensasse 1% diferente todo dia, eu podia estar com 25, 35, 55, 65. Cara, esse é o game que a gente tem que estimular as pessoas. Porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço. E ainda estou trabalhando com empresa local, Exato. nessa linha de raciocínio. Porque hoje, em particular, a parte de TI... É global. Trabalha para o mundo. É totalmente Os global. caras trabalham para o mundo. Totalmente E global. recebe em Entendeu? dólar, em euro. Recebe em dólar, em euro. Ele trabalha para mais de uma empresa. Literalmente vai muito longe. Mas se nós pegarmos os nossos pais, o Edinho sabe bem, o Sheila também, qual que era a cultura? A mesma empresa sempre. Sempre. Aposentar na empresa. E isso, tu já trocou 2, 3 vezes de empresa, não para em lugar nenhum. Esse garoto não vai dar nada certo na Olha, vida. a própria cidade que era segmentada. O pessoal do Tupava Norte trabalhava na Teca. O pessoal do Garcia trabalhava na Souza Cruz, na Artex. Na Artex. Não mudava. Era local. E veja, eu estava até puxando aqui, hoje eu faço direito também. Eu não sei o que eu sempre tive lá de trás e hoje eu faço. Eu estava lembrando, eu estava até puxando rapidinho aqui, o artigo 77 da Constituição diz o seguinte: o presidente da República tem que ter 35 anos de idade. Meu. Quer algo mais retrógrado do que isso? Ou Muito. seja, e assim, o senador também tem idade mínima. Nós próprios temos na nossa legislação exatamente Limitadores. essa exigência. É. Quer dizer que absurdo, é um É. absurdo total. Mas o jovem de 16 anos já vota. Já vota.
Ao mesmo tempo, ele não tem nem direito a dirigir. Ele nem responde pelos seus próprios crimes. Entende? Então, assim, se começar a comparar público com privado, de fato, a coisa dá. destoa muito longe, né? Muito Eu entendo assim, a gente tem que estimular a juventude a pensar grande, sonhar grande. É óbvio, vem uma nova geração aí logo atrás da gente que por força de pais, né? Eu lembro, enquanto tu estava falando, eu lembrei de uma fala do Piangers. O Piangers, quando dá palestras, a palestra dele é linda e emocionante. No último Expo Gestão, ele fechou o Expo Gestão de Joinville. Ele fala, jamais levemos para os nossos filhos o peso e a dor de estar trabalhando, certo? Minha filha, eu tô indo pro trabalho até o final do dia. Aí ela te vê aquela cena do pai saindo, né? Martírio, tô indo né? pro martírio e ele acabado voltando para casa. A gente começa na própria criação dos nossos filhos. Eles precisam ter a percepção São que sinais. o trabalho é algo algo prazeroso, que é dali que vem tudo que nós somos e temos, e é dali que vem todo o conforto. Tem uma frase, o Wendel de Carvalho do evento fala assim: dinheiro não é tudo, né? Mas já experimentou não tê-lo? Né? É umas frases assim que nos incomodam. Dinheiro não traz felicidade. Tá, mas me fala, você consegue ser feliz sem ele? E, cara, Que caverna que tu tá, né? Exato. É mais ou menos E isso. o próprio exemplo do Piangers é um exemplo fantástico que tu cita, porque assim, o Piangers é um cara que é criado sem o pai. Sim. Hoje ele faz sucesso com o tema pai. Papai é pop já há muito tempo. Ele sai de Floripa com uma oportunidade ímpar na Matriz, que é em Porto Alegre, da RBS na ocasião, e ele já sai na cabeça dele o seguinte: cara, é a chance da minha vida, os caras são bairristas. Se eu não chegar lá sendo o cara, eu tô ferrado. Por isso vem as imitações. Isso o aí. João Mir, os personagens que decolaram, porque ele percebeu, cara, eu vou estar entrando no ninho de cobra, aqui eu não posso ser mais um igual os caras. Não posso ser mais um. Logo eu vou sobrar. É rápido isso aí. E aí Exato. ele começou ou seja, os caras não tinham mais como dispensar. Pô, o cara é o top, o cara é o fodão aqui, o cara realmente... E de fato porque no Caixa Preta eles fizeram uma eleição de quem foi o melhor que passou no pretinho e ele ganhou disparado. O Piangers. Não, Foi o melhor disparado. E antes que alguém pensasse em mandar ele embora, ele se autodemitiu. Sim. Falei, cara, agora eu tô muito maior do que isso aqui. Eu preciso ir adiante. Tá aí, ó, palestras lotando e não sei o quê. Mas lá atrás nem ele imaginava que ia chegar nesse ponto. E Mazinho, vou fazer um gancho sobre isso, ó. O intraempreendedor, para tentar trazer essa contribuição para a audiência, o intraempreendedor, ele tem as rédeas da tua carreira na mão. Quer dor maior, se a gente tem no nosso convívio entre amigos e familiares, alguém que fala assim, estou esperando a minha conta, eu tenho direitos, eu tô lá há tantos anos. Cara, quanto tempo da tua vida tu tá perdendo nisso? O verdadeiro intraempreendedor, o líder de sucesso, pegando o gancho, Sheila, dessa pergunta da Polly, que inclusive ela trabalha lá na Círculo. Obrigado, Polly, pela contribuição aí. A vibe é o seguinte, cara, eu tô estudando, eu tô investindo em mim, porque eu sei aonde eu quero chegar. Sabe? Ele tem as rédeas da situação. O intraempreendedor, ele desliga a empresa da vida dele. Ele sabe para onde ele vai, sabe? O verdadeiro intraempreendedor é isso. Cara, eu quero assumir a minha gerência. E a empresa morre de medo de perdê-lo. E a empresa morre de medo de perdê-lo. Ou quando perde, amargura, quedas de resultados, ou né? Porque o verdadeiro intraempreendedor, quando ele sai da companhia, todo mundo se conecta com ele e fala assim, para onde tu tá indo? Eu quero ir contigo. Né? Quantos a gente já não viu na nossa carreira? Para onde tu tá indo? Eu quero ir contigo. E eu acho que esse espírito que tem que tomar conta dos jovens e do adulto também. Porque às vezes a nossa posição de gerência não sai. Vou trazer o Bruno lá da Kremer. Cara, era quase impossível eu assumir uma posição de gerência na Kremer. Um gerente de RH sai, que conhecia os meus talentos, as minhas oportunidades e os meus talentos, falou assim, aqui tem espaço para ti. Vem. E aí você se joga, meu amigo. Esse frio na barriga faz parte do empreendedor. E a gente tem que se colocar com frio na barriga. Quantas vezes a gente não tá com... Quantas pessoas estão há muito tempo sem ter um frio na barriga? Certo? Espero que essa pessoa acorde. Boa porque frase. Esse frio na barriga, ele faz parte da nossa existência. Ele Esse precisa é o fazer verdadeiro parte. sentimento de vida, né, Esse é o cara? verdadeiro Tu vive. sentimento da vida. Exato. Exatamente. Todo mundo pergunta, quando você vai dar uma palestra, não dá um frio na barriga? Claro Lógico que dá. Sem dúvida que dá. Qualquer situação nesse Ninguém sentido. cresce na zona de conforto. Ninguém lógico. cresce. A zona de conforto é um lugar que ninguém devia estar. Ninguém devia estar, sabe? Enfim. Mas quantos que almejam a função apenas pela remuneração, mas E não de tá fato- fazendo por onde? Isso, jamais. Não tá fazendo por jamais, onde? Jamais. Exato. Inclusive, se são provocadas para tal, se afastam. Se afastam. É bem isso aí. A posição é uma posição muito confortável. A zona de conforto é um lugar quentinho, super legal, onde eu posso criticar todo mundo. Eu critico até o meu chefe, né? Isso aí. Mas você já se propôs a pensar como é o calçado que ele... Colocou o calçado que ele veste?
o preço que ele paga por aquilo. Eu entendo, quero deixar um estímulo aqui para nossa audiência. Assim, ó, nós estamos vivendo um momento muito legal para jovens crescerem. Muito legal. Porque existe sim um apagão de gestores, existe sim um apagão de CEOs competentes, de diretores competentes. É só tu ver no LinkedIn quanto tempo as vagas estão abertas. Existe um apagão. Tem muitos jovens que não estão a fim de pagar o preço de ser gestor, diretor ou CEO. Cara, isso é um oceano azul para quem está a fim de investir na tua própria carreira. Então, é um momento... Nós estamos vivendo na nossa sociedade um momento ímpar para gente, para pessoas que querem crescer, porque tem muita gente que está na sua zona de conforto. Eu entendo que é um oceano azul. Vai crescer mais fácil do que foi para mim e para ti crescer. Mais fácil. A gente pagou um preço muito mais alto para estar onde nós estamos hoje, e a geração que está vindo atrás vai pagar um preço mais baixo. Por quê? Pela falta de competitividade. Porque, meu amigo, o que eu tive, né? Eu trago para ti, porque eu sei a sua história. Desbravadores, o preço que eu paguei para chegar onde eu cheguei ontem. Eu tô longe do meu objetivo. Muito longe do meu objetivo. O preço que eu paguei, eu matei muitos leões. Eu acho que Edinho também teve. Claro. Eu sou da geração que eu substituí um cara para ganhar metade do que ele ganhava. E para trabalhar muito mais que ele. E não arrependo de ter feito isso. Agora, quem tá vindo atrás, quem tá vindo aqui logo, cara, ele vai ter uma vida muito mais facilitada. Porque os gestores competentes atuais não estão guardando conhecimento. Os gestores competentes atuais têm o mindset da colaboração, certo? É impromovível, é completamente impromovível as pessoas insubstituíveis. Se eu, Bruno, se eu, Edinho, quero crescer, eu preciso treinar o meu sucessor. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu preciso de gente que mexa no meu queijo, sabe? Então, eu estou apto, estou totalmente focado em treinar quem vai me substituir. Então, o terreno de quem vem logo atrás de mim é um terreno muito mais fácil do que foi o meu para chegar onde eu cheguei. Isso eu tenho convicção. São duas mudanças de pensamento, né? O primeiro, a pessoa, ela protegia o queijo e aí ela não via que ela não ia crescer por causa disso, porque ela é imprescindível naquilo, porque ela não queria perder aquele emprego, então ela não deixava ninguém aprender aquilo. Hoje é o contrário. Então, porque ele é da incompetência também, claro, né? Lógico. E hoje é o contrário. Hoje, na verdade, tem que preparar para ela poder crescer, porque ela se garante. Então, óbvio. É isso aí. E o segundo serve ponto... de referência, inclusive. Claro. Você admira, claro. espelha. Isso aí. E o segundo ponto, eu acho que assim, hoje nunca teve tanto conhecimento à disposição. Então, Gratuito hoje, até. quem quer crescer pode aprender o que quiser do que quiser na internet sem sair de casa para começar. E aí depois tu vai para o pago e tu vai para viajar. Então, hoje tu vai ter uma geração que vai ter um Bruno, vai ter um Edinho, vai ter um Pedro, um Zezinho, lá no meio que vai estar se preparando mais do que aquele que está olhando para a parede. Então, eu acho que isso também facilita para essa pessoa poder crescer mais. Na nossa época aqui, de nós quatro, foi muito mais difícil conseguir conhecimento, muito mais custoso, abrir mão de muito mais coisa do que Exatamente. cada vez vai ficando cada Porque dia. é tão engraçado, até, Sheila, inclusive, o pessoal aqui todo, os próprios livros hoje, a bibliografia. Então, você vê o aluno hoje e diz, olha, tu viste tal livro? Hoje não dá mais para dizer assim, não, mas aqui na biblioteca, professor, não tem. Ou, não, só tem 3 exemplares. Hoje as bibliotecas são digitais. Digitais. As faculdades, universidades dão acesso infinito. Lá fecha um contrato com uma XPTO da vida, onde ela, todo arcabouço, e ela já está afiliada a várias outras bibliotecas, está à tua disposição. Tá tudo disponível. O cara nem sabe como acessar. Ele nunca nem entrou. Nem o caminho ele sabe como fazer. Mas não tem mais onde pegar a muleta e ficar escorado. Não tem. Agora, do contrário, o cara que quer realmente... Caraca, bicho, tu tá com tudo na tua frente, busca o livro que tu quer, faz o que tu precisar, sabe? É por aí o caminho. Então, as muletas estão se acabando, literalmente. Sim. Mas o que eu lamento, de novo, a questão desse jovem está se afastando. Sim. Quando você vê hoje uma sala de aula vazia, você vê hoje uma turma que não fecha, impressionante, uma turma que não fecha no ensino superior, quando o mercado está aí cada vez exigindo mais. E vou te falar, tá? Eu sou do cara que fico maluco e bravo quando eu ouço alguém me dizer que não é mais importante ter faculdade, não é mais importante ter uma pós, não é mais importante ter um MBA. Até porque, não vou nem entrar na área de inteligência artificial. Ela vai cumprir com o papel dela, tá? Mas soft skills, a gente só desenvolve se relacionando com gente. Hard skills, a gente só desenvolve com livro, com mestres, com PhDs. Então, cara, sem eles a gente não vai. Aí é o que distingue o cara que é raso e o cara que tem profundidade. Perfeito. E o mundo tá cheio de
de gente rasa. Até pela disposição da informação. Vai lá, assiste um podcast, bota rápido, porque não tem paciência de assistir tudo. Cara, tem que assistir um podcast. Esse aqui é o meu livrinho de anotações de podcasts e lives. Cara, tem que fazer exemplo, tem que fazer rascunho, você tem que memorizar o que tá. Você tem que estudar aquilo ali de corpo e de alma. É ouvir prestando atenção. Ouvir prestando atenção. Não é ouvir por ouvir. Não ouvir por ouvir. Eu tenho uns amigos, né, que estão no aí. trânsito, colocam o podcast, eu sempre critico, mas tu lembra o que você acabou de ouvir? Sabe? No trânsito eu escuto o Caixa Preta, que é piada, que é pra tu ouvir rindo. Eu, por exemplo, eu sou eu tô agora assistindo The Playbook, Estratégias para Vencer, no Netflix, né? Recomendado por uma ex-colega lá do Grupo Lince. Cara, é aqui, ó. É no livrinho, tá tudo anotado aqui, cara. Tal coisa, tal... Esse The Playbook no Netflix é muito bom, porque ele fala treinadores de esportistas Legal. que foram referência no que fazem. Aí tem lá, episódio 1, né? O Doc Rivers, que foi um cara de muito destaque. E tem todas as regras que ele foi ser um dos melhores treinadores dele. Depois, José Mourinho, né? Espanhol. O que ele fez? Cara, tá aqui, ó. Você anota, você tem que estar ali de corpo e alma. Cara, eu vou usar isso. Eu preciso ter esse tipo de skill, competência. E é isso que faz. E quando que você tem tempo para fazer isso? Sábado à tarde, um domingo de manhã. E você faz porque tem prazer, porque você quer se desenvolver, porque o amor, aquilo que eu falei para ti logo, há poucos minutos atrás, o levantar da cama é a evolução constante, é a mola mestra. Eu quero estar sempre nesse movimento de evolução, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Acho perfeito. Tem uma última pergunta, Bruno, para você, especial da minha parte, no sentido de que, cara, realmente, eu antes você meio que dá um spoilerzinho, mas eu já ia entrar e vou entrar mais fundo. Onde é que você quer chegar, cara? Qual é o teu sonho, o teu objetivo? Fantástico até aqui, tudo que você falou, e agora eu queria saber esse complemento. Já comecei. Você está indo para onde? Meu próximo passo, eu já comecei ele no ano passado, porque assim, ó, o Bruno, quando eu saí lá de Goiânia, eu tinha uma meta. Inclusive, o Altair, que foi meu gerente que me levou para a Raco, sabia disso. Era ser gerente até os 30, ser diretor até os 40 e ser presidente até os 50. E aí, recentemente, eu aprendi que depois de ser presidente, você pode ser conselheiro, né? Então, assim, eu comecei no ano passado uma formação, lógico, os meus recursos, porque uma boa formação para conselheiro, ela exige, por exemplo, um curso mínimo ali é 60K de investimento no IBGC. Então, e quem investe sou eu. Então, eu tenho as minhas prioridades, eu vou trilhar uma jornada corporativa de presidência, eu quero ser presidente até os 50 e vou ser. E eu já comecei a minha formação para ser conselheiro. Então, eu entrei numa escola, numa ETEC, né, à distância, e tô no grupo do WhatsApp, recebo informações privilegiadas de vários conselheiros que já estão na área. Então, eu tô bebendo dessa água. Massa. Porque eu ouvi falar que a formação para um bom conselheiro ultrapassa 10 anos de formação. Então, eu já comecei, já startei, ou seja, né, para beber água limpa, já comecei bem cedo. E a minha posição de CEO vai depender muito dos resultados que eu tenho hoje, na posição de um líder comercial e um cara que já transitou em canais de venda de call center, em canais de e-commerce, já transitou numa empresa de saúde, numa empresa têxtil e agora na confecção, que é a nova empresa que eu estou trabalhando. O meu repertório vai me levar até o CEO, a minha curiosidade, minha força de vontade, minha atitude muito alta. E o do conselheiro, que dá aquele frio na barriga, eu já estou convivendo com eles. Então, minha meta até os 50 é ser CEO, de preferência antes dos 50, não quero bater a meta muito em cima, não quero bater a meta no último dia, né, do mês. Então, é ser CEO e logo ser conselheiro. Eu só vou sossegar quando eu for conselheiro. Eu tenho algumas pessoas que são conselheiros aqui na região, que estão em 4, 5, 6 empresas, e eu vejo eles e falo assim, é isso que eu quero para mim. Então, a água que eles bebem, os cursos que eles vão, os eventos que eles vão, eu já estou, de pouco a pouco, me inteirando. NRF é um exemplo dessa, Expo Gestão é outro exemplo. Do meu rapport, de olhar a vida dessas pessoas e copiá-los. Porque a verdade é isso, você vai copiar alguém que você se inspira, né? Então, eu me inspiro neles, é isso. Então, essas são as minhas metas. Fantástico. E só para fechar definitivamente, Vila Nova, Atlético Goianiense ou Goiás? Cara, nossa, eu vou ter briga na minha família. Porque o meu pai tá em Blumenau e essa semana ele é Atlético, mas boa parte dos meus irmãos são do Goiás. Então, cara, eu não quero briga com ninguém, eu sou um pouco de todos. Maravilha. Edinho, é uma aula, né? Muito bom, né? Cara, que bom. Obrigado pela oportunidade. A gente, assim, se conhecia de redes sociais e de amigos em comum. Nunca tivemos a oportunidade de estar juntos, mas fantástico, é uma aula mesmo. Me chama a atenção, a gente tem muitos pontos em comum, muitos mesmo parecidos, muitos de visão, de ideia, de frases. Então,
Isso é legal porque endossa que tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Então, e assim, tem outros colegas que a gente vê isso também. Então, Bruno, eu acho que é um grande exemplo. O amigo que nós temos em comum muito forte, o Roberto, ele te idolatra demais, então ele falava muito de ti, muito mesmo. Então, tudo que ele falava procede, aqui tu mostrou, e que bom que a gente pode compartilhar para a audiência. Eu acho muito legal, como eu falei no começo, a gente vem do episódio comigo, onde eu contei minha história, e agora contigo. Então, assim, 2 episódios para tentar inspirar quem talvez não esteja empreendendo e talvez nunca vá empreender, até porque o empreender diretamente com o seu capital exige você ter o recurso. Então, às vezes, você não vai ter o recurso, mas você pode empreender na empresa de alguém. Exato. E você pode ganhar com isso, e você pode agregar com isso. Então, eu acho que o que o Mazin falou de jovens que nos acompanham, é muito legal ter uma pessoa como você como inspiração, ver que nada foi fácil, mas que o caminho lá no final ele é gratificante. Né? Você conquista o êxito e, como você comentou, sempre tem um objetivo. Eu acho que esse é o segredo. Você sempre tem um objetivo. Quando você levanta sem o objetivo, começa a ficar vazio. Agora, você deu 30 tal cargo, 40 tal cargo, 50... Pode acontecer antes, pode acontecer um pouco depois, mas aquele objetivo está ali. Tá ali. E é aquilo que, no momento de dificuldade, no dia que está ruim, e vai ter dia ruim, não é tudo conto de fadas. Dia ruim. Você vai saber, puta, não, eu tô aqui por causa daquilo. Exato. Ou eu vou para cá por causa daquilo. Então você tem o termo de game que você usa, ele é fantástico, porque ele de fato, ele é um game, você vai passando fases. Exato. A vida é uma fase, você tem a escola, o ensino médio, a faculdade, a pós, são fases. Sim. Assim é dentro de uma empresa. Assim é quando você começa a buscar o conhecimento extra, seja em curso, seja em evento, seja em feira, são fases. Você vai dando um passinho além, você vai no evento no CDL. Depois você vai no evento em Florianópolis. Depois você vai em São Paulo. Então, você vai botando fases. Exato. Então, eu acho que a tua carreira, ela mostra isso. E, como eu comentei, tudo que o Roberto e outros colegas, e o que eu via nas redes sociais, aqui hoje, ficou registrado nesse episódio, o quão fantástico é. E eu não tenho dúvida. Tu vai chegar nesses objetivos muito antes até do que tu imagina. E tu vai muito além. De fato, o ser conselheiro é algo novo que tem surgido mais forte, porque antes conselho era de grandes empresas. Isso. Era na Ford, era na Volkswagen. Hoje não. Hoje aquela empresinha do bairro ela tem um conselho. Tem. Porque ela precisa ter compliance, ela precisa ter ideias de fora, ela precisa ter alguém, porque um CEO é muito solitário, ou um empreendedor, ele é muito solitário, então ele precisa ter conselhos de alguém. E aí, quando vem para isso, a gente carece de bons profissionais como conselheiros. Nós temos muitos aqui na região, já legais, que você comentou, mas carece de pessoas como você. Sim. Então, e o conselheiro, ele nada mais é do que um resultado de uma experiência de uma vida. Exatamente. Ele passou em várias empresas, ele cursou vários cursos e ele vai agregar aquela empresa. Então, nós precisamos, para esse ecossistema voltar a ser forte. Sim. Eu não tenho dúvida, lá atrás, se Blumenau tivesse conselhos, não teria perdido para Florianópolis o polo tecnologia, não teria perdido para Gramado o polo de turismo. Então, por quê? Faltou, fica nesse eu sozinho, né? no selfie, no eu, e aí acaba perdendo essa troca de ideias. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse teu movimento, e é um movimento que eu vejo no Brasil acontecendo em várias regiões, é um movimento muito de associativismo, de vamos trocar ideia, vamos fazer acontecer, que, cara, só traz o bem. Ele traz o bem para quem está abaixo de ti, o teu liderado se inspira em ti, o teu par se inspira, pô, se o Bruno está fazendo, cara, é legal, vamos fazer junto. E quem está acima, cara, eu tenho que me mexer, o Bruno está vindo aí, o fulano está vindo aí. E é um ecossistema que movimenta, é bom para todo mundo. Então, cara, parabéns. De fato, ganhar ser mais um fã, tenho certeza, do meu ponto de vista e dos colegas e de quem está nos seguindo, porque, de fato, assim, a vida fica mais leve, mais gostosa e, sem dúvida nenhuma, você e a sociedade ganham mais. Então, parabéns pela tua carreira. Obrigado. Tenho dúvida nenhuma que vai muito longe ainda e muito obrigado por compartilhar isso conosco. Legal, muito bom. Maravilha. Muito bom. Parabéns, Bruno. O Edinho falou muito bem aí. Realmente, cara, ganhou com certeza aqui mais 3 fãs aí na tua trajetória, cara. Parabéns mesmo. Obrigado. Registrar aqui também nossos patrocinadores, quem paga a conta pra gente estar aqui toda semana. A Econova, Inteligência em Processos Químicos. Entre em contato com o time da Econova. Eles têm uma linha completa de soluções para tinturaria e estamparia. Então, você que tem indústria têxtil, entre em contato com a Econova e com certeza eles têm um produto lá para solucionar o seu problema aí na indústria.
Também está conosco a BML Patologia. Você que precisa de análises clínicas, entre em contato com o time da BML e eles vão atender você com agilidade e com qualidade, que é isso que você precisa nesse momento. Muito obrigado mais uma vez. Entre em contato também, nos siga nas redes sociais para nos ajudar a chegar cada vez mais longe. E a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Bruno, que o Pai do Céu te abençoe, que você possa continuar a tua jornada com toda essa maestria, esse conhecimento, essa alegria que irradia, passando os bons valores, passando as boas informações, não tendo medo de compartilhar, de passar adiante, de encarar os desafios. É um episódio inspirador. Que bom. Que com certeza vai auxiliar muitas pessoas e é isso, esse é o nosso propósito, atinge perfeitamente e, de fato, aqui são 3 novos fãs e fora os outros que estão ali assistindo. Então, agradecendo muito a tua presença. Câmera e microfone para as tuas considerações e a tua despedida final. O Mazinho, Sheila e Edinho, assim, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela audiência, né, que ficou até aqui, né, no fim do episódio. Eu aprendi uma frase na semana anterior, eu participei de uma imersão de 3 dias com o Wendel de Carvalho e ele bateu os 3 dias na frase: nós, seres humanos, só vivemos para servir. Se a gente deixar, eu acho que o podcast no topo cumpre com esse papel. Sim, vocês cumprem com esse papel ao dedicar vários e vários finais de semana que podiam estar com as suas famílias, né? Podiam estar com seus... vocês estão servindo a alguém que está lá no computador agora, lá no celular agora, assistindo a gente. E quando a gente cai a ficha que servir, a gente foge da ansiedade, a gente foge da depressão, a gente encontra amor, encontra sentido na vida. E essa é a minha mensagem final, assim, primeiro de gratidão, obrigado por abrir esse espaço, admiro muito o trabalho de vocês, parabéns, né? Continuem servindo. E para a nossa audiência, coloque isso na tua cabeça como prioridade, servir. Servir a equipe, servir ao próximo, servir ao vizinho, servir à comunidade, servir ao mundo. Acho que quando a gente coloca que a gente está aqui para servir, a gente cai algumas fichas e a gente segue adiante rumo a um lugar muito especial que todos nós somos merecedores. Depende só da gente. É isso. Obrigado. Fantástico. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco também. Mais uma vez, um episódio fechado com chave de ouro acima de tudo. Estejamos juntos, estejamos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor, mais fraterna, mais igualitária e na base do conhecimento, dos bons exemplos. Episódio como hoje aqui marcou com certeza com os ensinamentos, o entusiasmo, toda a novidade que aqui nos foi trazida com tanta maestria por conta do nosso convidado Bruno, que abrilhantou ainda mais. E com certeza no próximo episódio teremos aqui também convidados mais especiais também, desse mesmo porte, para poder auxiliar a você na sua carreira, no seu crescimento, nas suas dúvidas, naquilo que você referencia e nos dá de sugestão para que nós possamos buscar as pessoas certas para os lugares certos e que contribuem incisivamente para você. É dessa forma que encerramos, então, esperando você no próximo episódio com mais participações especiais como a sua. Um grande abraço a todos e até lá.